Sejam bem-vindos, Kinners, terracachistas, meus queridos. Estamos aqui tentando esse formato maravilhoso, lindo, dos estúdios Quina do Mundo, diretamente, também conhecidos como Varanda do André. Ó, o valor de produção aumentou um pouco aqui, hein? Você vê que o negócio tá mais sofisticado. Não sei se vale não, cara. O som pode ter melhorado. Então vocês vão conseguir absorver minha dicção perfeita e minha cara feia, mano. Entendeu? Então... Pô, essa parte aí, hein? Meio preocupante. Bom, senhores, como sempre, sou eu, Thiago Januzzi, com os meus amigos André Gomes. Fala, galera! Ô, delícia! E Paulo Jabardo. E aí, gente? Faz um tempinho já, né? Faz um tempinho. Mas menos tempo que o Império Romano, cara. Pois é. Então, cara, pensando nisso, eu tenho, antes de tudo, uma pergunta pra vocês dois. Quantas vezes por dia vocês pensam na União Soviética? Quer dizer, no Império Romano? Porra, você sabe que essa é uma pergunta muito difícil, né, cara? Pra começar, assim, eu acho que numa época normal é uma vez por dia. Né? Na época que eu tô pensando no assunto, várias vezes por dia. Cara, eu nunca penso no Império Romano. Mas aliás, agora você pensa. Agora que a gente tá aqui, sim. Por quê? O motivo dessa nossa desse episódio, desse tema, é que o Paulo um dia virou e falou: quantas vezes vocês pensam no Império Romano por dia? Nenhuma. Mas o Paulo tem uma teoria, ou tem um estudo empírico. Eu não tenho teoria que todo ser humano pensa, cara, pelo menos duas. Como é que é? TikTok, cara. TikTok. Não é teoria nenhuma, mano. Entendeu? Mas essa história aí é bizarra. Surgiu um tempo atrás aí pelo TikTok, né? Mas eu nem peguei direito também essa questão. Vamos falar. Desde o começo do Quina do Mundo, eu tô querendo fazer algum episódio aí sobre história antiga. É algo que eu curto, eu leio bastante. Tá? Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Nunca consegui achar uma brecha legal pra fazer. Aí, de repente, umas 3, 4 semanas, coisa de um mês atrás, começa um zoom na internet, né, de que as mulheres estavam espantadas que os homens pensavam constantemente no Império Romano. Né? E aí começou aquela coisa das namoradas, irmãs, filhas, mães perguntarem pros respectivos... viralizou essa história, né? Viralizou, exatamente. Aí eu falei, então vamos falar de Império Romano, cara. Entrou naqueles loops de viralização, né? Porque quanto mais você publica, mais você faz, mais pessoas fazem. O algoritmo vai espalhando e a galera vai seguindo como cordeirinhos. Mas assim, pelo que eu entendi, esse lance aí, acharam a fonte mesmo, né? O cara que fez pela primeira vez essa história. Sinceramente, assim, eu achei essa questão do TikTok tão desinteressante. Exatamente, é tão desinteressante. Que eu não me preocupei muito. Mas pelo visto, o cara é tipo um cosplayer de Império Romano, assim, sacou? Que tenta fazer aquelas reenactments de batalha, que eles vão lá, fingem como é que era a batalha antes. Coisa de americanos, né? Mas foi da América mesmo? Acho que é americano, maluco, se eu não me engano. Mas novamente, informação... Pode ser inglês também. Mas é uma informação que eu não confio, tá? Tá, eu não ouvi falar nada disso. Pra vocês, não confiem em nada que eu fale aqui, tá? É tudo mentira, tudo invenção. Tem nada real, é tudo fake. Januzzi fake news. Bom, dá pra ser presidente do Brasil, dos Estados Unidos, entendeu? Eu queria botar sobre esse tema a primeira pergunta, primeiro questionamento. Que é assim, senhores, quem tem boca vai a Roma ou quem tem boca vai a Roma? Eu acho que os dois, né? Mas de onde surgiu isso, cara? Então, boa pergunta, né? Vai a Roma, eu acho que quem tem boca vai a Roma, eu acho que tem mais com culinária, não sei. Não, porque o Império Romano chegou a 80 quilômetros de expansão, né? 80 quilômetros? Porra, mano. Então não, daqui a pouco a gente pode chamar a Pompeia de Império Romano. A Pompeia é o bairro de São Paulo de Império Romano agora, mano? Não foram 80 quilômetros? Foram 80 quilômetros silurianos. Uma coisa assim, entendeu? Então me explica. Porra, André, 80 quilômetros, maluco. 8 mil. 80 mil? 80 mil também. Não, também não. Também porra, não. Já fica mais astronômico o negócio. Porra, 80 quilômetros não chega na praia, né, maluco? Não chega na praia, mano, entendeu? Pensa, o seu carro faz 80 km por hora. Fodeu. Então... Corta! Realmente, 80 km não funcionou.
Mas... Tá, vamos ser direto. Ele foi da ponta da Península Ibérica até ter um lugar lá, um lugar na Galícia. Finisterre. Né, Finisterre, né? Que a gente falou no episódio sobre Galícia. E foi até quase o Irã, dependendo da época, ali chegou até lá. 80 mil quilômetros. Não, porra, a Terra não é tão grande assim, cara. Tá aí, mas aí a gente tem que voltar pra teoria da Terra plana e da Terra caixa de pizza. A gente não discutiu qual era o diâmetro dela, Exatamente, né? exatamente. A gente falou só a geometria, mas não o tamanho. Pode ser que aí você tenha razão. A gente vai precisar se dedicar especialmente só um episódio só sobre a teoria da Terra caixa de pizza. Não, o que eu tô querendo dizer aqui, disse pessimamente, pra variar, é que assim, foram mapeadas todas as estradas construídas que davam pra algum tipo de invasão romana, né? Porque o Império Romano nada mais foi do que invasão. E foram 80 mil quilômetros de estradas construídas dentro para chegar naquela malha absurda do Império Romano. Para todas as invasões e tudo que eles conquistaram. Ou roubaram? Conquistaram ou roubaram? Esse senso... Cara, difícil é difícil. É difícil porque eles invadiram, né? E eles tinham uma mania... lembra muito um certo país hegemônico hoje em dia, né? Eles eram sempre vítimas dos países pequenos e aí usavam isso como desculpa para expandir. Tá? Agora, uma curiosidade, né, que pouca gente fala, é que quase toda a expansão do Império Romano, né, não foi na época de Império, foi na época de República. Tá? A partir do momento que entra lá, depois de Júlio César, entra Augusto, Tibério, Calígula, todas essas coisas, o Império foi ajustar fronteiras, quase não cresceu. Teve algum momento, por exemplo, Trajano, que ele foi lá e conquistou os partos, que eram os persas, né? Mas assim, foi uma coisa bem efêmera e bem pontual. Tá? Em geral, ele ficou bem estabelecido já a partir, sei lá, de Júlio César, até Júlio César. Mas a fama é o Império, né? O que ficou mais marcado no consciente coletivo, a ideia do Império. Tá, então quando vocês pensam em Roma, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá. Falou Roma, Coliseu, Gladiador. República. Asterix. Democracia. Não, eu penso em Grécia. Não seria Roma, não. Apesar deles terem eles tinham algumas instituições ditas democráticas, né? É lógico que elas foram perdendo importância, foram manipuladas de tudo quanto é jeito. Os legionários. Mas uma coisa que a gente esquece sempre é que, assim, a data oficial de Fundação Roma, mitológica, né? Até o calendário romano ele conta a partir disso, que seria 753 a.C. Então as datas dele faziam em torno de ab urbi condicta, quer dizer, a partir da formação da cidade. Tá, isso foi 753, né? E o Império Romano acabou quando? Depende. Não depende, tem uma resposta certa. Não acabou nunca. Não, acabou em 1453 com a queda de Constantinopla. Que era o Império... O Bizantino. Que era o Império Romano não ocidental, oriental. Oriental, isso. Chegou a ser oriental. Sim, mas eles não se consideravam... Esse termo Império Bizantino foi um termo dado por historiadores do século XIX, entendeu? E eles se chamavam como romanos. Nós somos romanos. Tá? Os árabes, certo? Eles chamavam eles de romanos. Né? Então... Diferentemente do Sacro Império Romano Germânico, que já é outra conversa. Sim, é outra conversa, mas aí tem uma outra ligação forte, né? Quer dizer, quando acaba o Império do Ocidente, que acho que a gente vai discutir bastante, né? Mas todo mundo queria pegar o título de... Ninguém quis destruir Roma. Roma acabou, entendeu? E não foi porque alguém quis destruir. Não teve assim aqueles bárbaros. Os bárbaros perderam quase todas as batalhas que resultaram os romanos. Tá? Dificilmente os bárbaros ganharam. Né? Mas ganharam a guerra. Né? Perderam todas as batalhas e ganharam a guerra. Mas a gente pode discutir um pouco mais. Mas isso aí eu acho que é um ponto bom pra gente começar, porque assim, pro meu pro mal, até hoje, né? Você pensa em Império Romano, essa ideia de império, de conquista, né? De força, de virilidade, né? Então os símbolos romanos são usados até hoje por vários países, né? Não, vamos Estados pegar Unidos. Casa Branca, né? Arquitetura. Assim, o linguajar, a gente gosta de falar palavrinhas em latim para tudo quanto é lado, né? Então,
Não, então essa república. O nosso direito, né? O direito Nosso romano. direito romano, né? Então, Que foi, justamente, quando ele fala de direito romano, isso aí foi, que chama, foi de Justiniano, tá? Que já foi após a queda do Império Ocidental. Né? Lá pro ano 500, 600 depois de Cristo. Lembrei quando eu lembro de Roma, ou do Império, perguntam qual é a sua religião. Falo, eu sou católico apostólico romano. Que porra é essa? Por que isso? Mas até hoje aqui no Brasil, esse é o nome composto do católico. o católico, a tradução de católico é alguma coisa como mundial, universal. Né? Universal. Então você pega um ortodoxo, ele vai ser católico também. Um luterano, ele é católico também, né? Agora, o que quer dizer esse universal também? Sei lá, tá? No fundo, o que acontece? Nesse sentido, se bobear, até o Di Macedo pode ser católico, né, cara? Você sabe que, em geral, o evangélico eles não tem tanto isso aí. Mas você colocou um ponto bem interessante. Não, você tem razão. Né? Mas mas a questão é por quê? Porque você tinha o chefe da igreja, que a gente chama católica romana, tá? É o bispo de Roma. Né? Então a gente está sobre aquilo. Né? E aí ele tem aquele poder todo lá. Mas basicamente é o bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Posso estar enganado aqui porque eu não sou especialista em coisas católicas. Eu não sei dizer também, mas tudo bem. Eu acho que não necessariamente antes de ser Papa, mas deve virar automaticamente. Talvez, eu acho né? que Não sei. Isso. Não, é isso. O Papa é o bispo de Roma. Depois eu tenho uns vídeos que eu vou colocar no link do site que explicam direitinho essa questão aí da sucessão, de como é que funciona. Porque o Papa não só isso, ele também é o rei do Vaticano. Rei? Ele tem o título real. Rex? Ele é rei do Vaticano. Ele ganha o título de rei. Essa eu não tinha ouvido falar. Curioso. O Vaticano é uma monarquia. Sim, não. O Vaticano. Bom, se é uma monarquia. Mas não sei. Bom, tudo bem. É uma realeza que não é hereditária. Não, né? não. A não ser que a gente sabe ali, ó. Que teve o Papa anterior, foi pra Argentina. Pode ser, hein, cara. Pode ser, mano. Temos aí temos um problema. A teoria da conspiração aí. Se você tem um imperador, mas quem realmente. Obrigado. Valeu, molecada. Vai pra casa. Quem realmente manda na porra toda é o Congresso, que é o Senado. No caso deles. Então você tem um parlamentarismo, mais né? Não é bem assim. Tá? Negar que o Congresso, que o Senado depende do momento, entendeu? Depende do momento. Porque, veja bem, se a gente for falar naquele contexto, que é o contexto mais certo, né? Ou seja, 753 a.C. até 1453. Então a gente está falando aí mais de 2000 anos, né? Tudo bem, então vamos falar mais na parte que era realmente importante pra gente, assim, como nós somos descendentes de europeus ocidentais, então nós somos superiores. Se a gente for a partir desse princípio, tá? Ele acaba lá, sei lá, 473, 400, não sei que ano, mas é no século V a.C., que é onde não tem mais o Império Romano do Ocidente, né? Mas a gente tá falando quase 1000 anos de uma instituição. É lógico que no começo era uma cidadezinha bosta, tá? Uma cidadezinha merreca qualquer, como qualquer outro que tinha ali. Mas se você começa a pensar assim, mas depois que já se torna uma cidade-estado importante, primeiro dominando lá a Itália, depois indo para o Mediterrâneo e depois dominando todo o Mediterrâneo inteiro até o Mar Negro e coisas parecidas, né? O sistema mudou, evoluiu e teve flutuações, só que os romanos eram extremamente conservadores em alguns sentidos. Então, por exemplo, durante muito tempo você tinha, quer dizer, a república já era, mas você tinha todos os cargos da república estavam lá. Então você tinha senado, você tinha outro cargo que era o cônsul, né? Você tinha o tribuno das plebes, que esse era uma instituição democrática, que eram os plebeus que votavam nele, escolhiam nele, os cidadãos que não eram os nobres, os patrícios, tá? Então você tem uma... E durante o tempo, assim, essas coisas vão flutuando muito, o poder entre eles. Tá? Não é assim... Então o que você pode dizer é o seguinte, sempre teve, mesmo na época mais ditatorial,
teve alguma força democrática por trás. Tá? É aquela coisa, né? A voz do povo, a voz de César, alguma merda assim, entendeu? Entendi. Tá, e outro momento que eu lembro, isso é muito brasileiro, quer dizer, mas no Brasil, óbvio, que é o pão e circo, isso veio de lá, né? Sim. Que é o dar comida ao povo e entretém o povo, porque aí eles estão pianinho, estão carneirinhos. Então, eu acho que é um pouco. Até isso é um pouco mais complicado. O problema. Isso tem uma questão importante, né? A Roma ela surge como uma cidade-estado, mais uma entre tantas. Tá? E isso é uma coisa assim, tá falando teoria de caos, né? Aí, ó, cara, por que aquela cidadezinha? Porque os vizinhos falavam o mesmo idioma, tinha a mesma religião, tinha tudo igual. Por que eles foram fazer aquilo, entendeu? Né? Isso é aquela perturbação pequenininha. Poderia ter sido o vizinho a 3 km de distância. Tá? Mas deu sorte por, sei lá, cair um temporal na hora que os caras iam atacar e perderam a guerra ou ganharam a guerra por causa disso. E aí desenvolveu isso aí. Né? Então começou a crescer, certo? E uma coisa muito interessante, isso que pouca gente assim, o povão, né? Lógico que os estudiosos falam muito nisso, né? Como é que era a base, qual que é a relação entre o império em expansão e a população local? Tá? Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante é o seguinte: isso na época republicana, aí eu tô falando, as guerras púnicas, certo? Que é a guerra contra os cartagineses, né? Depois me lembro de falar desse termo púnico, de onde vem, porque tem várias coisas interessantes a respeito disso. Então, o que acontece? Eles, naquela época, para você ter qualquer cargo público, você tinha que servir nas Forças Armadas. Todo mundo tinha que servir, mas sei lá, seria 1 ou 2 anos. Né? 1 ou 2 anos, tá? Agora, se você quisesse ser qualquer cargo mais importante, você tinha que servir mais tempo. Então, qualquer cargo daqueles mais top, cara, você tinha que ter 10 anos de serviço militar. E não tinha como fugir disso. Tem períodos que o legionário, mas eu não sei, acho que é mais tardio. São 25 anos de serviço. Né? Não, então, não, calma. Eu não sei, não, essa é a minha área, tá? Não, calma. Não, mas para pensar. Bom, a não ser os milico brasileiros, mas. Não, isso seria porque, a partir de um certo momento, os caras eles profissionalizam as forças. Sim. Tá? E tá tudo nessa dinâmica que eu tô falando. Então, o que acontece? Então você tinha que servir. O cidadão comum, o cidadão tinha que servir. Tá, mas o camponês pobre servia 1 ou 2 anos. Agora eu não lembro direito como é que era o negócio. Eu não faço ideia, cara. A elite tinha que servir mais tempo. Tá? E, cara, e fazer guerra não é guerrinha de computador. Tá? Então você tem que fazer fortificação, você tem que fazer cerco, tem que construir ponte, tem que pegar comida. Então um cara que comanda uma força grande, vitoriosa, o cara vai ter alguma competência. Pô, o cara é o rei da logística, porra. Muito mais que o do Overlord, o Warlord. É tipo que nem na Argentina, que de vez em quando o cara vira dirigente do Boca Juniors e vira presidente. Sacou? E afunda os dois, é isso? Tem precedente, hein? Tem precedente. Então, quando você pensa no Boca Juniors, você pensa em Roma. Isso. Ué, porque então não, você pensou bastante que Flusão! Ah! Calma que não ganhou ainda. Não vai festejar tanto não, cara. É melhor não. Né? Que o Fluminense tem uma mania de perder a coisa. Nesse sentido, consegue ser pior que o Corinthians, cara. Não. De perder a coisa mais ganha que tem, vocês são piores, cara. Tá bom. Beleza. Enfim. Boca Juniors à parte, né? Boca Juniors à parte. Essa história da logística de guerra também é assim, que é algo importante. Não foi uma dominação por dominar e, cara, usurpar, pegar tudo que tinha de recursos naturais humanos, escravos e o resto que eles precisavam, e trazer de volta para poder simplesmente pilhar, né? Não, mas era pra isso. Não, era pra isso. Mas não era só pra isso. Não, era só pra isso, cara. Por quê? O que eles faziam? A infraestrutura toda. A infraestrutura romana chegava até a puta que o pariu se tivesse tinha que ter uma estrada boa e tinha que ter um abastecimento, sei lá, tinha que ser segura, tinha que ter, sei lá, aquedutos. Eles são famosíssimos pra infraestrutura de
cara, de sobrevivência, sei lá, vai. Então, a questão do aqueduto é porque os romanos, cara, uma coisa que eles tinham, eles iam para um lugar e transformavam aquele lugar o mais parecido possível com o que eles sempre Tá acostumado. Mas é isso, né? E, cara, e uma época entrou na modinha ter banho. Banho? Os Pra banhos, banho, né? pra banhar. Os Os banhos romanos, Os banhos famosos. romanos, entendeu? Não, mas os comunitários. Cara, naquela época você não ia ter chuveiro em casa, entendeu? Em Roma tinha. Até pra quem for interessado. Eu, como mexo muito com medição de vazão, de fluidos, né? Eles tinham em Roma, por exemplo, eles tinham um sistema de Chuva. Bom que refresca. Tomara que não vente, senão a gente se fudeu. Tem que correr pra tirar, desligar a coisa, porque se chover aqui, fudeu. Mas é com emoção. Vamos lá, vamos gravar com emoção hoje. Esse ruidinho a gente tira um pouco. Chuva! Apagar o fogo de Nero. Então eles tinham, por exemplo, isso, mas numa época mais pra frente, né? Eles tinham. O que acontece? Eles tinham sempre canal aberto, então eles tinham um pouco tubulação fechada que a gente tem aqui. Tá? Então era água sempre corrente, então não tinha torneira para abrir e fechar. Sim. Água sempre corrente. Tá? Os mais ricos podiam ter um fornecimento de água para a própria casa. Né? Custava uma grana, e a gente sabe até os preços ali, tem tabela disso aí. E o curioso é que eles contratavam um certo volume de água assim, que eles passavam. E eles controlavam por uns bocais que tinham um diâmetro controlado. E a gente descobre bocal falsificado, cara. Então, assim como a gente tem o gatonete aqui no Brasil, né? Lá eles tinham o gatoduto. Peraí. Fudeu. O que tá mais a perigo de microfone? Não, essa porra, ela vai acabar. Vai. Vamos pausar e tomar uma cerveja e pausar? André, a gente encomendou isso aqui sem chuva, né, mano? Entendeu? Caralho, mas eu não sou o rei da logística romana pra poder resolver essa porra. Tem algum... A gente tá falando de aqueduto. Aquedutos, né? E aí começou um dilúvio. Que você falou do... bom, vocês viram aí, né? Tivemos um pequeno incidente com a chuva, né? Os deuses romanos... Você percebe que o estúdio Quina do Mundo não é impermeável, por enquanto. Né? Essa inovação de um teto, assim, não chegou pra gente. Quem sabe a gente constrói um aqueduto aqui, de repente, no futuro e... Não, o problema aqui não é falta d'água, cara. Acho que tá sendo excesso. Exatamente. Mas conseguimos voltar. O que os romanos não tinham que eles precisavam procurar tanto na casa do caralho? Cara, sério, o que? Madeira? Era ouro? Era mineral? Era... O que era? Meu amigo, ou era gana de ser o dono do mundo? Eu não acho que seja assim, vou querer ser dono do mundo. Alguns queriam ser mesmo, tá? Tinha tipo Júlio César, né? E até que ponto isso é verdade a gente não sabe, mas que ele ficava frustrado que ele era mais velho que o Alexandre o Grande e não tinha feito metade do que o Alexandre o Grande tinha feito. Então tinha uns caras, tinha essas maneiras, grandeza sempre tem, a gente tem isso até hoje, né? É o que eu falo. Os romanos, cara, eles sempre tiveram um aspecto muito legalista. Certo. Né? Então, assim, eles sempre precisavam ter uma desculpa para invadir o resto. Eu conheço algumas pessoas que são assim. Exatamente. Eu conheço uns povos aí que tem um comportamento muito parecido. Exatamente. Muito parecido. Então, assim, então eles sempre arranjavam uma desculpa para expandir. Se isso trouxesse escravos, riquezas, mulheres e dinheiro e mais produção, sorte. Os deuses foram justos com a gente. Mas não era isso. Eu quero ir lá pra casa do caralho, porque lá tem umas minas de ouro foda que vão me fazer ficar rico. Cara, é mais complicado. É sempre muito mais complicado. Aí você tem que separar as diferentes épocas, vão ter diferentes motivações. Então se você pega, por exemplo, vamos pegar acho que por volta do ano 380 a.C., tá? E Roma já era uma cidade importante lá no meio da Itália, né? Não era o império que ela seria depois, mas já era um dos grandes negócios. E, cara, os gauleses da chamada Gália Cisalpina, por quê? É desse lado dos Alpes, tá? O norte da Itália eram gauleses também, celtas, tá? Eles foram lá, invadiram e saquearam Roma, né? 100 anos depois, certo?
você tem você já deve ter ouvido a expressão uma vitória pírrica. Pica, sim. Entendeu? De onde vem essa expressão? Tá? O Pirro, ele era um rei lá de Épiro, que deve ser, sei lá, na Croácia, Albânia, Grécia, por ali, do outro lado do Adriático. É um dos reinos que surgiu depois desmantelou lá o reino da Macedônia, né? Lembre-se, o Alexandre o Grande morreu, acho que 321 ou 323 a.C., eu tô falando 50 anos depois, ou 40 anos depois, tá? Então ele era um rei lá e era considerado um gênio militar, não sei o quê. O sul da Itália, isso muita gente não sabe, as cidades do sul da Itália na sua maioria, eram cidades gregas, tá? Então você pega a Sicília, você tinha Siracusa, que era uma coisa importante, mas mesmo lá, todas aquelas cidadezinhas no sul da Itália eram gregas, certo? E eles estavam lá de saco cheio dos romanos, porque eles sempre lutavam com os romanos e perdiam. E aí o que quer dizer perder? Não é necessariamente que eles invadem e vão conquistar. Não, você vai ter que ficar pagando uma grana pra eles todo ano. Tributo ou também é mandar soldado pra lutar nas guerras deles, que seriam as tropas auxiliares. Então eles foram lá e fizeram, vamos ser espertos aqui, ó, vamos chamar esse Pirro pra ele derrotar os romanos pra gente. E o cara queria todas as suas glórias, né? Roma já estava tendo uma certa forma, ele foi lá e invadiu a Itália. E aí em 3 batalhas, né, ele venceu, mas venceu assim no limite e perdeu pra caramba. Ele fala, olha, se eu vencer mais uma batalha, era melhor ter perdido na primeira. E foi embora. E aí isso se tornou uma vitória de Pirro, uma vitória pírrica. Tá? É uma expressão que a gente usa até hoje. Sim. Né? Então você tem isso aí. Logo depois disso, você tinha uma certa rivalidade com uma outra potência. Uma outra potência do Mediterrâneo Ocidental, que eram os cartagineses. Né? Os cartagineses, aí você vai ter 3 guerras, que na verdade são 2 guerras, né? Mas e a terceira foi só covardia mesmo dos romanos. Assim. Foi assim, vergonhoso o bagulho mesmo, né? Até os romanos falavam isso. Tá? Mas que eles eram seria hoje na Tunísia, centrada ali. Eles eram uma colônia, originalmente era uma colônia fenícia, tá? E aí tem até uma coisa interessante, né? Coisa que vem do mundo antigo, não é coisa de hoje, assim, né? As corruptelas de pronúncia. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que idioma se fala no Irã? O idioma oficial do Irã. O iraniano é um persa, né? É o persa. Né? Mas assim, o persa é o nome que nós damos pra eles. Se você for falar pra eles, seria o farsi. Sim. Tá? Então, por exemplo, começou agora de novo uma nova onda de guerra lá na Palestina, né? Então, de onde tem um termo muito famoso na Bíblia, tá? São os filisteus. Tá? Porque tem essa corruptela de P e F. Então, os filisteus são os palestinos. Então, se você perguntar palestino, o que ele é? Falastim. Palestino em árabe é Falastim. Tá. Né? Então, legal. É isso aí. E a mesma coisa, fenício, púnicos, né? Então você tem essas corruptelas que virou. Então as 3 guerras púnicas, tá? Então, assim, é lógico, por exemplo. Então, como é que começa a primeira guerra púnica? Tá? Cara, é tão parecido com as merda que tem hoje. Tá? Então você tem uma cidadezinha mais menorzinha, né? E os romanos estão lá enxergando. E os cartagineses também, tá? Não era o flor que se cheirasse, não. Eles estavam lá enxergando lá no Estreito de Messina, que é onde fica a Sicília, liga lá na pontinha da bota lá da Itália. Tá? Então tinha as 2 cidades lá, agora esqueci os nomes, tá? Mas, tá? E basicamente uma cidade dessa, agora eu posso estar invertendo um pouco as coisas, mas pediu ajuda para Cartago, né? Aí depois cansou dos cartagineses, pediu ajuda dos romanos, e aí começou uma guerra que durou, cara, de 264 até 241 a.C. E a gente tá falando você tem batalhas navais, certo? Terríveis. Numa batalha os caras perdem 300 navios, que são chamados quinqueremes e triremes, cada um desses tem 300 pessoas, entendeu? Assim, é uma coisa assim, coisa assim que não dá pra compreender. Só vai voltar a ter coisa desse nível nas guerras napoleônicas. Da escala, quer dizer. Na escala, assim, Tá. nas guerras napoleônicas, assim, o negócio. E depois disso é lógico. E aí tá um cara mais
mais enfraquecidos, os caras tentam atacar. Chega um certo momento que o Roma começa a ficar muito grande, né? Então aí a desculpa já não é mais, não, eles vão atacar a gente. Não, eles estão atacando o nosso aliado. Certo? Mas assim, claramente, os caras queriam roubar os caras e estavam lá. Você trouxe um ponto interessante que é o seguinte, né? Muitas coisas que a gente fala hoje, assim, quando a gente pensa em Roma, essa escala temporal da diferença de tempo, assim, a gente acha, mas lá era tudo muito diferente do que era hoje, mas tem que lembrar que eram instituições humanas com humanos modernos como nós, né? E a mesma coisa para os romanos, né? Você pensar, um exemplo assim, só de imaginação, né? As pirâmides de Giza são tão antigas para os romanos como os romanos são para a gente, né? É mais antigo ainda, né? Tem sim, 2.500 anos. Sim, mas né? Você vê, mas é uma boa escala de comparação, né? E aí a gente pensa nessas coisas e fala, porra, mas antigamente tudo era diferente. Depende do que a gente está falando. Depende do que a gente está falando. Né? É que, claro, há alguns processos, mas aí você, entrando no ramo da filosofia mesmo, que vão ser maneiras de pensar no mundo, no ramo artístico também, né? Maneiras de representação que vão aparecer somente posteriormente, né? Mas de maneira geral tem muitas coisas que, cara, são basicamente as mesmas pessoas, né? Se você pegar uma brincadeira que se faz sempre, né? Até que ponto você pegar um bebê hoje e mandar ele de volta no tempo, ou ao contrário, você pegar um bebê humano não vai fazer diferença. E mandar pro presente. A única diferença é que provavelmente tem uma chance muito de morrer como bebê, né? Sim, exatamente. Acho que pós-revolução cognitiva não muda muita coisa, sacou? Basicamente nada. Não. Isso é muito interessante, isso é muito louco, né? Eles são seres humanos, né? Exatamente. E é por isso que uma coisa que eu... Por isso que eu comecei muito a me interessar por isso, né? Porque a gente sempre vê, a gente vai no museu, vê uma pedra lá, umas inscrições e não sei o quê. Quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, você vai... Não, você tem livros inteiros escritos pelos caras. E você vai ler os livros dos gregos e dos romanos, por alguns detalhes... Não, poderia estar sendo escrito hoje. Sim, mesmo estilo, mesma motivação. Com uma adaptação ou outra ali, claro. Né? Mas, não, assim, por exemplo, tem uma coisa assim, sei lá, o livro 1, livro 2 são bem mais curtinhos. Mas é por quê? Porque eles faziam papiro. Então eles não tinham aquela coisa, questão tecnológica. Mas se você pegar o texto, assim, cara, é algo que a gente podia estar escrevendo hoje. Mas seria exatamente filosofia, né, cara? A base filosófica do Ocidente, grega, é a mesma que a gente usa até agora. Mas, claro, assim, a base, né? E são textos que são estudados e lidos até hoje. Pega Gilgamesh, né? Mas assim, foi um dos motivos assim, falei, cacete, mano. Então você pega, por exemplo, um que eu acho fantástico, cara. Não é romano, é grego, tá? A Guerra do Peloponeso, do Tucídides. Meu amigo... Eu lembro de ter estudado isso, não tenho a mínima ideia. Então, não, ele tem um livro. É um cara que foi um general ateniense que lutou, depois ele perdeu os negócios, foi expulso, não sei o quê, mas ele foi lá escrevendo sobre a campanha dele e dos colegas dele, entendeu? E, porra, parece um livro atual, assim, se você for ver. Na faculdade de História a gente estuda muito esses textos antigos, né? Tem todo um cuidado na tradução, né? Lógico, na interpretação do texto antigo, né? Mas, novamente, tem técnica pra isso, né? Tem metodologia pra fazer essas coisas. Então, não é de graça. Entendeu? Não é à toa. Mas, por exemplo, um que é muito legal, esse eu acho é um pouco mais seco. Dizem que o Tucídides no original grego é incompreensível. Você tem que ser realmente um expert em grego. E ninguém sabe por quê. Tá? Porque não é porque é da época. Não, é simplesmente o cara escreveu desse jeito. E aí talvez... diz que é complicadíssimo. Mas assim, a gente tem a tradução que os caras já interpretaram, então... Eu não sei falar grego, nem latim, nem porra nenhuma. Mas tem um outro que eu acho interessantíssimo, que é um historiador grego, tá? Só que já posterior. Né? Ele tem uma história que é o Políbio. Tá? Esse historiador grego, o que aconteceu? Ele participou... teve a Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica. Na Segunda Guerra Púnica, o responsável... pela vitória romana tem nome, né, que é o Públio Cornélio Cipião, o africano, que ele ganhou, tá certo? Por quê? Porque ele invadiu a África, né, conquistou a África, né? E depois disso, o que aconteceu? Aí depois disso, os caras foram lá e teve a Macedônia viu que Roma estava meio fraca, tentou e perdeu, se ferrou, e aí os caras conquistaram a Grécia. Nessa conquista da Grécia, né, esse Políbio, ele era um dos nobres lá de uma cidadezinha do Peloponeso. Acho que era do Peloponeso. Bom, dane-se. E o que aconteceu? Ele foi preso e foi como
hostage. Refém. 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 Cara, pô, agora tá. Vocês viram, né? Onda. Vocês viram, né? O Aramês... Não, é que eu li um bagulho hoje. É que eu li um negócio em inglês. Não, desculpa, cara. Cheio de desculpinha, né? Cheio de desculpinha. Não, é lamentável mesmo. É lamentável mesmo. Né? Então foi como refém. Só que ele foi no refém na casa da família lá do Cipião africano. E ele acompanhou a Terceira Guerra Púnica, que foi tipo, acho que o sobrinho ou neto do Cipião, que foi o Públio Cornélio Cipião Emiliano, que também ganhou a alcunha de africano, né, que destruiu Cartago. Aí aquela coisa de salgar a terra, eles puseram Cartago ó, terra abaixo e puseram sal na terra mesmo, para não nascer mais porra nenhuma. Tá? E ele participou disso, ele estava lá, ele foi testemunha. E ele escreveu um negócio. Uma coisa assim que eu acho até meio chato, assim, mas eu acho interessantíssimo, que ele tenta assim, poxa, por que Roma cresceu? Você vê que ele tem um negócio assim, que é extremamente moderno, né? Então ele faz um estudo comparativo da Constituição de Roma com a Constituição de Cartago, né, com a Constituição ateniense ou a Constituição lá de Esparta, e tenta justificar, olha, Roma deu certo, não é porque eles eram mais não sei o quê, é porque eles tinham uma estrutura melhor para isso, né? A gente pode questionar se isso é certo ou errado, mas você vê que a preocupação assim, é impressionante o bagulho, né? É realmente impressionante. Mas nessas conquistas, nessas épocas, você tinha ainda, né, um exército cidadão. Mais os auxiliares, que eram os povos tributo, aliados que tinham que mandar gente para participar auxiliares. Lá. Tá? Que depois vai ter uma outra, que é um outro período importantíssimo, são as chamadas guerras sociais. Isso começa já nas crises que vão ter mais para frente. Né? Mas mas se o cara, imagina o cidadão lá, o agricultor, ele vai ter que parar 2 anos para lutar. Quando o império começa a ficar daquele tamanho, mano, leva 1 ano pra você chegar até o lugar lá. Entendeu? Então você não pode, então já começa a ter dificuldade. Aí o que acontece? É lógico e começa a ter escravos. E pra quem vão os escravos? Pros donos, pros chefões. Entendeu? Então você começa a substituir a mão de obra cidadão livre pelo trabalho escravo. Tá? E essas pessoas vão indo pra cidade. E aí que entra a questão do pão e circo que você tinha falado antes. Tá? Você tem que alimentar essa gente. Né? E aí você tem uma necessidade de conquistar coisa para alimentar essa população. Mas é uma pirâmide, né? Temos que alimentar essa galera. Eu vou conquistando, vou alimentando. Chega uma hora que essa merda cai. Mas assim, o legal, cara, o que é fascinante é que tem muita discussão que a gente tem hoje, os caras já tinham, entendeu? Então nessa dinâmica aí de latifúndio e não sei o que, e muitos improdutivos, uma coisa, o cara fala, não, tem que ter reforma agrária. Os caras discutiram reforma agrária, principalmente 130 a.C. Então aparece um cara chamado Tibério Graco. Tá? Tem aqui, a gente mora aqui perto da Vila Romana, tem a rua Caio Graco e Tibério Graco. Sim. Né? Tem aqui, que são esses caras, são 2 irmãos que eram nobres, senadores, não sei o quê, e lutaram pela reforma agrária porque eles viram, olha, cara, isso aqui não dá mais para funcionar. É inviável isso aqui funcionar. Tá? Então, o que acontece? E aí, nessa época, o Império Romano quase que desmorona. Porque a população não lutava mais. Você só tinha um monte de gente por fora. Tá? E aí eles foram, é lógico, eles lutaram para dar terra para a população. Falaram, olha, tem que ter uma população mais participativa, não sei o que, tem que ter condição econômica. E é lógico que mataram os 2, assassinaram os 2. Né? Antes disso, mas uma outra coisa interessante, né? Novamente, muito paralelos com coisas atuais, né? Tá? Exatamente. Não, e você tem um outro, que aí é uma outra família, aí tem o Catão, que também tem rua Catão, aqui. E tem o Catão o Velho e o Catão o Novo, né? Parece que a Lapa gosta muito de romano, né, cara? Vila Romana. Vila Romana, Pompeia, né? Então, é Vila Romana, né, cara? Pompeia, Então, aí você tem esse, que ele ia sempre no Senado falar sobre os vícios da juventude, essas perversões que vêm de fora. Assim, porra, mano, você vê isso hoje. É a mesma coisa, assim, não é igual, mas rima, entendeu? Assim, Pátria, família e... exatamente, né? Ele é o que veio com aquela alcunha que todo final de discurso ele falava Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Mas eu acho engraçado, cara. Acho que uma das coisas que a gente pode pegar de diferença pra gente, talvez, né? E também depende do período romano que a gente tá falando, é essa questão com o tempo, né? Porque a nossa visão de tempo linear, que é a visão cristã, né? Que vai ter um fim dos tempos, não necessariamente era acompanhada por Roma nessa época. Né? Pré-cristã, né? Roma pré-cristã. Eu nunca tinha pensado nisso aí, não, mas cara. Mas isso muda a maneira que você pensa sobre a realidade, né? Seu ponto de vista com o mundo
está relacionado com como você pensa o tempo, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o tempo romano acompanha um pouco da ideia do tempo grego, que é cíclico, né? Mas não é linear, com certeza, como é o cristão. Isso é uma diferença grande, cara. Né? Tá, realmente pode ser. Não, e você vê toda a relação também dos romanos com os deuses, né? Assim, novamente, Roma pré-cristã, que é uma negociação. Né? Os tributos que você dá. Não, é um pouco diferente como era com os gregos, né? Bom, parece com algumas igrejas que a gente tem aqui, pentecostais que a gente tem aqui, que é uma negociação. Mas né? então, mas por bem ou por mal faz sentido isso que você fala, porque era uma negociação mesmo, né? Você negociava com os deuses, você vai dar o tributo lá de sacrifício de não sei quantas vacas, não sei o quê, o que seja, construir um monumento, e você espera algo em retorno. Né? Sim. Ou pra conter a fúria daquele deus, ou pra você, porra, você vai me ajudar naquele meu... aquela minha... aquele planinho que eu tenho ali, montar aquela empresa de comércio, sabe? Aquela lá no que vai pegar no Egito ali, aquele contrabando que eu tô trazendo, porra, me ajuda aí, né? Então o que eu faço? Vou financiar a estátua do Deus X. Porque é o Deus que vai me ajudar nessa enterprise. Ah, bom, e os traficantes? Oh, yes. Será que tinha traficante naquela época? Então, devia ter, né? Devia ter, assim, mas tem uma coisa que eles sempre tinham, aquela coisa. E é curioso, você pega os historiadores, eles dificilmente falam de Deus, assim. Mas tem um aspecto, de vez em quando eles falam, assim, que são as historinhas, os memes da época, né? Que o cara faz assim, não, que o cara realmente, não. Os romanos tinham que fazer, antes de qualquer coisa, tinham que fazer um sacrifício, e aí ver se os homens estavam favoráveis e não sei o que, né? Então eles abriam lá um bicho, aí tinha Mexia as tripas do bicho. mexia nas tripas pra ver os bichos. E assim, aí se tivesse um pássaro voando pra cá, uma direção, isso era auspício, entendeu? Se não, era contra, era pra cancelar. Aí teve aí sempre tem uma coisa que repete. Né? O cara achava que isso era superstição barata, ignorava, e aí o cara se fodia. Morria, entendeu? Perdia a batalha. Mas uma coisa que eu acho que é pro pessoal que não conhece, né, a gente tem que discutir bem alguns aspectos da religião. Tá? O primeiro e esse é um problema quando a gente vai analisar qualquer coisa antiga. Né? A gente tem essa noção, a gente vive num ambiente monoteísta. Tá? Os caras não eram monoteístas. Então, a perspectiva dos caras é bem diferente da nossa quando a gente vai discutir religião, né? E outra coisa... É até difícil da gente entender o que eles estão fazendo. Sim. A outra coisa que eu acho que e aí é mais... Isso é mais... a primeira coisa que eu falei é mais geral, né? Mas uma coisa mais específica é o seguinte, o pessoal começou a falar, não, que os romanos e os gregos tinham a mesma religião. Não, exatamente. A religião era completamente diferente. Você tem, assim, é muito interessante, né? Porque, por exemplo, você tem paralelos ali, né? E muita inspiração romana na base. Não, acho que o pior... Não, acho que é mais interessante do que isso. Porque o que acontece? Veja, como eles são politeístas, tá? Então e aí o Deus, ele aparece lá, tem uma aventura lá, vira uma história, e aí a cidade, né, fica devota àquele Deus lá, e tem as histórias. Mas, porra, esse Deus pode ter ido para outro lugar e ter feito outra coisa. E tem outros rituais. E a outra coisa é a seguinte, talvez tenha um Deus que a gente não conhece. Então, por natureza, tá? Ele é... o outro Deus... O fato do cara ter outra religião, ter outro ritual, não sei o quê, não quer dizer que ele tá errado. Ele pode estar certo e eu tá certo também. Não só isso. Você pega exemplos, por exemplo, aí eu não vou ter certeza se é o Dionísio grego ou Baco. Eu acho que é o Dionísio. Dionísio é grego e Baco é romano. Sim, exato. Mas eu não sei qual dos dois que é a história, que ele é visto como deus estrangeiro, que ele não era ali eu acho que é grego, Dionísio. Ele não era ali do Olimpo, daquilo lá, mas ele veio de outra terra, né? E sabe, ficou, então, e foi aceito lá como junto com os deuses, né? E que tem tudo a ver com o que você tá falando, né? Então, mas não, tudo a ver. E aí o que acontece? Então, quando chegava um romano ou um grego, ele ia enxergar, ele via uma outra. Ia um lugar diferente, um bárbaro, né? Você sabe de onde vem a expressão bárbaro, né? Como é que esses estrangeiros falam? Bar. Os gregos vêm isso. Eles falam esquisito, bar. Então, se a gente falar blá, blá, blá. Então, se a gente fosse inventar, seria o blábaro. Blábaro. Tá? É só curiosidade. Não, então, então quando eles viam um deus diferente, eles tinham duas outras. Ou é um deus ali diferente que a gente conhece, ou é o mesmo deus que vai ter diferentes interpretações e diferentes rituais. Mas só uma coisa. Os romanos entravam, invadiam, tomavam conta de um país e eles impunham os deuses deles? Não.
Porque Não. é um achismo meu. Mas a era questão que justamente eles que o Paulo falou do deixavam dessa... livre religião. Então, mas é do politeísmo, sacou? Porque os deuses deles, do território invadido, eles existem também. Né? Eles podem ser mais fracos. Né? Não, pode ser mais fracos, ou pode ser o mesmo Deus que viajou pra lá. Jesus passou aqui. Jesus estava aqui foi lá no Oriente Médio, mas foi pra China também. E pro Brasil, em Cristo. Pro Brasil, e em Cristo, entendeu? Nesse tipo de interpretação. Então, só que isso de certo modo, assim. Nova Jerusalém. Por exemplo, quando os gregos chegaram lá via Macedônia, né? Alexandre conquistaram o Egito, tá? Que aí todo mundo, ó, Cleópatra não era egípcia, assim, etnicamente, ela era grega, né? Como é que é essa história? Eu ia perguntar sobre Cleópatra, porque ela era segurou grega. lá. Não, ela nasceu no Egito, mas assim, tipo, ela não falava egípcio, ela falava grego. Tá? O idioma dela era grego, entendeu? Lógico. Você vê aí o clipe do Michael Jackson enganando todo mundo, hein? Porra. Tá, só curiosidade. Do you remember the time? Então, mas aí o que acontece? Então você tem muita coisa, por exemplo, que muito do que a gente sabe. Tu meteu essa mesmo? Tu meteu o Michael Jackson? Lógico. You remember? Exato. Porra, por que não? Oh, yeah. Essa música é ótima. Tá bom, vamos lá. Mas quando chegam. Quando os gregos, os macedônios, o Alexandre chega lá no Egito, né? Ainda existia a religião lá dos caras, lá dos faraós, etc. Ainda existia a escrita, toda a cultura lá dos caras, entendeu? Então, e aí os gregos, tinha vários gregos que estavam lá, que foram tipo, intelectuais, e os caras escreveram sobre aquilo, só que tem um problema. Eles tentavam chegar aquilo sobre a lente da religião grega. Então eles sempre associavam os diferentes deuses gregos aos diferentes deuses egípcios, a um deus grego. Então a gente perde muita informação. Porque como eles tentam forçar nessa ótica, a gente perde muito por causa disso. Né? Normal. E se bobear, a gente faz a mesma coisa com a história do monoteísmo também. Com certeza. Mas, assim, mas isso que você falou antes, da gente até ter dificuldade de entender isso, porque nossa base, por bem ou por mal, nossa base cultural é católica, cristã. É isso. Monoteísta. Né? Nossa visão de tempo é linear. Né? Por mais que a gente saiba que não, beleza, ou entenda que não, tá em você isso. Né? Isso afeta você mais do que a gente imagina. Né? É impressionante. Não, eu pensei, falando do Faraó, já pensei de outra referência. Quem me conhece sabe, não vou falar. Né? Mas, até para não me empolgar aqui e começar a dançar. Mas vamos lá. Mas essa questão que você falou da Cleópatra é interessante, porque uma dos momentos mais buscados, né, pela mídia, né, por cinema, tudo, é a questão da Cleópatra e Império Romano. Assim, eu nem quero entrar tanto nessa parte de mídia agora, que a gente pode entrar depois, né, mas essa relação de Roma e Egito, ela é muito doida, porque, assim, como eu falei, Egito é bem anterior, né, a história antiga dos romanos era o Egito, né? E o que é muito curioso, né? Porque é só um adendo, no estudo de história na universidade, pelo menos no Brasil, varia, né? Você tem de obrigatórias de história antiga 1 a 2 sempre, aí dependendo da faculdade vai ter até 4, né? Mas normalmente, assim, a partir da 3 viram coisas mais específicas. Mas você pega toda a história antiga, que a gente chama... Não, que é bizarro, né? É um ano e meio que você vai estudar toda a história antiga do... Mas é complicado, lógico. Não, né? Você tem todas lógico, essas especializações, né? Você vai pegar... Eu mesmo, assim... Eu lembro que... Um fato curioso, porque eu formei em História, mas eu formei na USP. Mas eu comecei a estudar História na UNB. Né? E eu entrei em 2000 no UNB e tinha acabado de ser o Gladiador. E teve palestra lá do Departamento de História para apontar os erros, né, de representação do Gladiador. Mas você sabe que eu acho que o pessoal meteu muito pau no filme Gladiador, mas eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme. E outra. Ele pegou um aspecto, né, porque o Marco Aurélio, que era o imperador velhinho que morreu no filme, para quem não assistiu, porra, o filme tem mais de 20 anos. Se a gente dizer o que aconteceu, paciência. Passa da regra do spoiler facinho aí, né? Então... Tá? Ele era o chamado imperador filósofo. Ele tem livro dele, vocês conseguem ler, né, meditações. Interessante, assim, curiosidade, não é grande coisa. Tá? Mas ele tinha uma filosofia estoica. Né? E tinha o Maximus, que era um cara próximo dele estoico também.
né? Ele pegou bem um certo espírito da época, né? O Zeitgeist. O Zeitgeist, eu acho. É lógico que tá sobre uma lente moderna, assim, né? Mas é inevitável fazer Inevitável, isso. não tem jeito. Mas eu acho que aquela coisa do. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme, tá? Ele tem um romano religioso e com fé, cara. Sim. Com fé. E não trata como uma caricatura que é o que se faz sempre, cara. Qualquer religião que não seja cristã, talvez judaica hoje em dia, daqui a 50 anos atrás, não. Mas qualquer coisa é sempre tratado como caricatura. E ele é espanhol, né? Ele nasceu na... Ele É chama de espanhol, né? é o espanhol. É o espanhol, né? Né? Que foi fonte de vários imperadores romanos. Sim. Bom, eles não... entravam e dominavam e não deixavam, sei lá, não subjugavam a religião dos dominados, mas ao mesmo tempo a gente tem história de apóstolos de Cristo no Coliseu sendo entregue aos tigres. Então, calma. Daniel na Cova dos Leões, é um épico. Tá, então não. Então vamos isso. Eles perseguiam religiosos. Não perseguiam. Isso aí, cara, poucas vezes eles perseguiram, tá certo? E outra coisa, os cristãos inventavam muita coisa e mais. Veja, existia uma certa coisa do cristão ser mártir. Então eles pediam, tem relato disso, de cristão pedindo pra ser punido. Tá? Então eles aumentavam 100 vezes. Vamos tomar cuidado. Não. Eu te passo a literatura, se você quiser. Não, mas isso faz parte de toda a crença cristã. Né? O martírio é parte dele. Se você não for martirizado, você fez algo errado. Mas não vamos lacrar aqui que lacrar? os cristãos eu pedi pra... Aconteceu. Eu te trago carta disso. Então, não vamos falar dos cristãos como... Alguns cristãos, não. Alguns cristãos. E, pessoal, a gente tá falando de 2.500 anos atrás, tá? Só pra... Né? Ficar claro. Não, isso eu tô te falando, era algo que acontecia e não era raro, tá? Não e era outra, raro. isso aí é uma coisa que também que é uma representação um pouco, em partes fictícia, né, dos jogos, né? Eram sangrentos, mas bem menos do que a gente imagina, né? Principalmente luta de gladiador, raramente tinha essa questão da morte mesmo, né? Acontecia. Depende da época. Depende da época, sim. Não, calma. Mas não é tanto quanto a gente passa. Você entrou lá, você vai morrer. Não, calma. Tá, então vamos voltar ao filme do Gladiador, né? Lembra que tinha uma escolinha, né, dos gladiadores, né? E naquela escola todo mundo era escravo, né? E também não... Calma, não. É bem mais complicado que isso. É mais complicado não, mas assim... o problema é o seguinte, vamos pegar aquele filme lá, o filme O Gladiador, tá? Então você tem lá o Cômodo que gostava de fazer as coisas. Bom, na história real, né... O Cômodo... Lutou várias vezes. Matou tipo 800 pessoas. Lutou no Coliseu. No Coliseu. Né? É lógico, aí você vai... Mas calma aí. O Cômodo era o... Sim. O Joaquim Phoenix. Sim. Imperador. Meu amigo, na boa. O imperador! Tá bom, vai, deixa cortar. Não é isso. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Me desculpe. Se você me pegar, se você pega alguém treinado, certo? Qualquer desses rapazote aí, malhadinho aí que faz MMA, o cara vai me matar, e se puser uma fila de 800 caras, ele vai matar 800 caras igual a mim, cara. Não tenha dúvida. O cara treinava desde criancinha, entendeu? E esse treino era caro, né? Não era pra qualquer um fazer esse treino, né? Isso, eu te garanto que o outro cara não ia ter melhor alimentação, melhor sono, melhor não sei o quê. Não tô dizendo que era uma luta justa, não tô falando isso. Mas era um esporte, assim, não dá pra falar profissional, mas exigia um treinamento, uma série de coisas. Não, né? então... havia os treinadores, então, né, específicos existiam disso. lá os jogos lá, existia até os voluntários, porque a coisa era tão... em certas épocas... Caralho, porra, quem já viu o Coliseu, mano, é um negócio, é as coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Porra, tinha simulação de batalha naval lá, né? Eles alagavam a parada, botavam os barquinhos lá pra... Pô, pensa nisso, é doideira. Não, é um estádio grande, assim, né? É um estádio grande. E lembrando, assim, a gente sempre pensa no Coliseu, mas foram inúmeras arenas. Qualquer cidade tinha uma. Eu lembro que eu tava na Croácia, eu fui em Pula, e tinha uma arena lá romana, antiga, gigantesca. Gigantesca. Isso foi uma febre, né, dos caras. É que o Coliseu realmente ele é
impressionante, né? Você olha lá e fala, nossa, esse negócio é um colosso, né? Um negócio Era o impressionante. Maracanã da... Era o Maracanã da época, isso. Era o Maracanã. Ah, eles colocavam 100 mil pessoas lá. É. 100 mil pessoas. Tá? Então, mas assim, o prestígio desses caras era enorme. Né? E lógico que muitos eram escravos, mas tinha voluntários. Não, isso que eu falo, não é só escravo, né? É. Voluntário. Sim, porque você virar uma celebridade, cara. Você virava celebridade, cara. E se você tá melhor treinado e melhor e mais bem alimentado, não sei o que, cara. E eu falo mais, tinha gente, tipo imperador, beleza, mas tinha gente de classes mais altas que ia. É isso. Que pagava caro pra treinar tudo e entrava lá e arrasava, e ficava famoso, né? Fama existia. Sim. Não é um conceito novo, fama. Não, beleza. Popularidade. E tudo que se vê em filmes e tal, é que os gladiadores, eles tinham... Cara, é isso aí mesmo. Tô fazendo isso porque no final das contas eu vou morrer aqui com glória e não fudido, sendo merda em qualquer lugar desconhecido. Você tem um... Não, cara, para e pensa. Acho que você não precisa nem chegar muito nisso, entendeu? Você vai lá, você vai pro promoter. Tinha promoter, né? Tinha. Então vai no promoter e fala: pega o cara, aquele mais fudido, né? E me põe pra lutar contra o cara. Eu mato o cara, ou machuco o cara, e aí eu pago pra você isso aí. E, cara, eu vou entre meu ciclozinho de amizade, eu vou comer toda a mulherada. Não, cara. mas não só isso, Sacoche. Outra questão que a gente tem que levar em conta é o seguinte: o treinamento de um gladiador era muito caro. Né? Então é um investimento tão alto para qualquer coisa esse cara morrer. Então não é todo combate de gladiador profissional que acabava em morte. Era um combate lá, o cara derrotou, outro pedia pinico, acabou a luta. E é isso aí. Né? Tinha toda uma rede de apostas por trás disso. Né? É muito parecido com boxe, na verdade, né? Com qualquer esporte profissional atual. Né? Tinha promotor, tinha treinador, tinha empresário, entre aspas, com todas as aspas possíveis aqui. Né? Vocês já viram que tem uns caras aí que fazem. Tem tipo liga até, né? Os caras vão com armadura, um fica batendo com o outro, assim. Mas eu acho o esquema mais medieval, né? Mais medieval. Mas a diferença mínima. É mínima, assim. É estilístico o bagulho, a diferença, eu acho. Mas eu prefiro aqueles esquema que o pessoal. Vocês já viram isso? Junta uma galera num campo aberto. Você pode montar qualquer tipo de armadura ou veículo de papelão. Legal. E a galera vai e se arrebenta de porrada com papelão. Você não pode dar soco na cara, mas se tiver alguma coisa de papelão, você pode bater na cabeça do outro. Tem que ter regra boa, porque papelão é fácil de transformar papelão em madeira, hein, cara? Então, sempre vai ter um apelão, né? Você dá aquela molhada, Eu apelão com papelão na mão. Você molha do jeito certinho, compacta, molha, trabalha. Aí é divertido, cara. Aliás, só uma coisa rápida, não tem nada a ver com o assunto. Eu vi esses dias, cara, uma modalidade nova que eu achei sensacional. Chamaram de phone booth boxing, mas não é boxing porque é MMA, né? Os caras usam luva de MMA. Pega numa cabine de telefone, 2 malucos. E os caras começam a se quebrar de porrada dentro da cabine de telefone. Porra, deve ser foda, hein, cara? Deve ser difícil demais. Deve ser mas foda. É uma pancadaria sinistra. Depois eu boto o link aí. O bom é que não deve dar pra dar soco tão forte, porque você não dá pra pegar o impulso, né? E, cara, o que você deve se machucar batendo na esquina. Vidro, né? Não, na verdade você vai tentar. Que cara. Não, mas tem o melhor de todos, cara, que era o. Como é que era? É o boxe com xadrez, né? Sim, xadrez com boxe, mas isso é um esporte de verdade. Isso é um esporte de verdade. E se você parar pra pensar. É dificílimo. É dificílimo, cara. Você toma um soco na cara e depois. É um round de boxe com acho que não sei quantos minutos de xadrez. Aí você pode ganhar ou por nocaute ou por checkmate. Mas imagina, você leva na cabeça, você tem que fazer É interessantíssimo. Não, isso talvez seja, quando o pessoal fala, mais próximo de uma batalha de verdade, cara. Não, parece brincadeira, mas isso tem que... se profissionalizar, é um bom esporte olímpico. Porra. Oxi. Melhor do que 90% dos esportes olímpicos. Curling, né? Curling é legal. Não fala mal de curling, que aí a gente vai... Que pariu, cara, é legal. Mas por que tem bocha no... Acho que não. Por que tem curling e não tem bocha? E por que não tem bola de gude? Não tem? É a mesma coisa. Pois é, bola de gude não tem por quê? Bafo. Porra, pipa. Tem pipa na Olimpíada? Não tem pipa. É porque o cerol, ele degola os... Não, mas se você faz ele profissional, só tem acima de certa altura, num campo adequado... Não, então tem que ter... Eurocentrismo, isso aí. Eurocentrismo. Não, tem que pegar os baloeiros aqui
Um pouco mais tenso. E joga aquela porrada, filho da puta, cai em Congonhas para a porra toda, cada casa de... Aí você ganha a medalha. Aí, pô, Quantos mais aviões você derruba? O bairro inteiro. Porra, André, mas aí... Mas aí a tiração de 12 por 1 também vai virar esporte olímpico, sacou? Quantos rojão você consegue segurar na mesma mão, né? Sei lá. É verdade. Porra. Não, mas só lembrando aquele episódio sobre a Turquia, tá? É que depois, já com o cristianismo, os jogos deixaram de ser populares, né? E aí entrou corrida de cavalo. Então você tem na época do Justiniano, tá? Você tem lá uma corrida de cavalo lá, briga de torcida que causou quase uma revolução. Que morreu, sei lá, 50 mil pessoas. Porra, Sim. briga de torcida podia ser um esporte olímpico. Tá lá no Código Penal, rixa. Mas corrida de cavalo, sim, corrida de biga, né? Tô zoando, hein, caralho. E era- Não era cavalo. Não, mas tem era de biga também. Corrida de biga era violentíssima, inclusive. Então, a biga vem muito daquele... vem muito lá do Ben-Hur, né? Ben-Hur, sim. Tá, que é um filmaço. Que morreram o quê? Uns 12 malucos lá naquela porra? Ah, não sei, mas o filme, assim, é baseado num livro que é do século XIX, tá? Sim. Então, era moralismo cristão, assim. Mas é um filmaço, cara. Mas voltando a isso, né? Já que a gente, 4 horas. é que a gente já entrou nessa questão da mídia, né, dos filmes, porque eu mencionei a parada da Cleópatra, né? Que você começou a falar dela, mas a gente não conseguiu. Vamos só resgatar um pouco disso, né? Porque a Cleópatra. Quem era o imperador da época da Cleópatra? Era o Júlio César? Não, então, foi cara, justamente ela. Segundo Asterix, sim. Tá, então vamos falar. Não. Então não. Então vamos... Não, Asterix aí que tá o negócio. Asterix aí vai estar errado. Não, o que acontece? Você começa a ter essas crises sistemáticas. E aí, então, as pessoas abandonam a cidade, você tendo latifúndios com mão de obra escrava cada vez maior, tá? E aí o que acontece? Como é que você forma um exército com essa gente? Né? Exército cidadão já não funciona mais. Tá? Então, você começa a... E aí a Roma, final do século II a.C., a gente tá falando, sei lá, 130 a.C., 120, por aí, começa a perder um monte de batalha, um monte de guerra. Então entra numa crise forte que... E aí chega um cara, tá? Que resolve esse problema. Que reestrutura toda as Forças Armadas Romanas, que foi já o Caio Mário. Esse cara, por um acaso, era o tio do Júlio César. Tá? Basicamente, ele faz toda a formação, ele reestrutura o exército romano e ele cria, então, é o que vai tornar o que a gente chama de legionário hoje, que não era o que era, né? Que é aquela coisa que você falou, 20 anos, 25 anos de serviço, que é o exército profissional. Só que aí que entra o problema, tá? O exército profissional não era pago por Roma. Ele era pago pelo chefe dele. Como assim? É isso. O exército do Caio Mário não era o exército romano, era o exército do Caio Mário. Tá? Tipo Leônidas e os 300. Tá, então a estrutura, vamos pegar na República, aí, Guerras Púnicas aí, que tem um certo tempo assim, mais ou menos. Então você tinha o cargo máximo lá que você tinha era o cônsul. Tá? O cônsul, ele tinha um período de 1 ano. E você tinha 2 cônsuls. Tá? É como se você tivesse 2 presidentes. Certo? Jogava os caras pra um matar o outro. A ideia era pra ninguém poder ter o poder absoluto. Né? E aí o que eles faziam? Eles dividiam o exército pra um e pro outro. Eles iam lá pra fora. Né? E ele só poderia ser reeleito... Ele só poderia ser reeleito cônsul depois de 10 anos. Entendi. Você começou falando que era 1 ano. 1 ano. Cara, imagine você ter um presidente aqui, ele é eleito por um mandato de 1 ano. Certo. Como é que ele chega aos 10? Não, Se 10 anos, ele tem só vai poder ser reeleito daqui a 10 anos. Ah, então o cara vai lá, serve 1 ano, vaza. Vaza. 9 anos Tá? depois. Só que é opa! aquela coisa, ele tá lá, ele cria inimigos, entendeu? Aí o cara. Aí o que eles faziam? Eles criavam. Como você começou a ter um império muito grande, não dá pra ter administração direta. Então você cria o cargo do procônsul. Certo? Então você manda o cara pra lá. Só que é o seguinte, você se vira. Você se vira pra arranjar grana, você se vira pra arranjar soldado, e aí o que você faz? O cara vai pedir um monte de empréstimo pra agiota, entendeu? vai ter um exército que é o exército dele, e depois, cara, ele vai explorar os caras até dizer chega, vai ser corrupto pra caralho, e depois vai ter que voltar lá. Então você quer dizer que nesse momento, assim, os exércitos eram grandes exércitos meio que mercenários. Mercenários, exatamente. Tá? Então o exército pertencia ao general,
e não a Roma. Então você começa a ter instabilidades cada vez maiores. Complicado, hein? Então você tem a primeira crise, então você tem, por exemplo, e aí o que acontece? Você tinha um monte daqueles auxiliares, né? As ponis. Auxiliares, que eram os territórios conquistados, mas não anexados, que tinham que fornecer soldados. Tá? Eles se revoltaram, que foram chamadas guerras sociais. Escravos. Não, eles não eram escravos. Não eram escravos. Não era. Tu domina o cara e fala assim, agora tu... Não. Basicamente assim. Pensa o seguinte: é que nem agora tá lá, a Europa faz o que os Estados Unidos mandam. Mas isso. Pensa num serviço militar obrigatório, só que Cupincha. você vai lutar por um outro país. Só que eles não tinham decisão política. E os caras se revoltaram. E teve uma coisa aí, quase que Roma acaba de novo, né? Com nessas chamadas guerras sociais. Tá? E aí aparece um cara que aí tem alguns nomes ali que aparecem, que é o Sula, né? O Silas, eu acho que você tem o Caio Mário também, e alguns outros. Tá? Depois disso, você tem as famosas guerras, dos escravos, que foi a revolta lá do Spartacus. Espartaco. Tá. Né? Que aí aparece dois nomes que foram importantes, que se tornaram grandes aí. Crassus, e o segundo é Pompeu. Tá? Quem botou fogo em Roma foi Nero, né? Isso foi bem depois. A gente tá falando uns 100 anos, muito 100 e tantos anos. No antes, Não, que o foco ainda aqui é Cleópatra. before, Cleópatra, after. tá? Então, o que acontece? O Pompeu, ele vai lá, ele surge, era um rapazote. Cleópatra? Mas você não falou de Cleópatra. Não, eu tô chegando. Caralho! Calma, porque Não, demorou. essa é a Pega uma época mais breja aí. interessante. Não, eu tô bem. Essa é a época mais interessante. Não, Né? eu Ele tá emocionado, emocionei. Não, então, aí esse Pompeu, né, ele era um gênio militar e não sei o quê. Quando ele faz aquilo, ele é um rapazote quando ganha as guerras contra os escravos, né? Ele tem um negócio, ele é mandado pro Oriente, onde ele conquista boa parte do Oriente. Ele volta lá como grande cara. E você tinha o Crassus, tá, que foi um dos caras que participou dessas guerras aí contra o Espartaco, e era o cara mais rico de Roma. Né? O pessoal tenta fazer estimativa, tipo, o cara tinha, se fosse em dinheiro de hoje, seria, sei lá, não sei quantos trilhões de dólares, uma coisa assim. O cara era dono de metade do império, o cara era riquíssimo. Era bem desproporcional. Tá? Assim, né? E aí você tinha o Júlio César surgindo aos poucos. Na maciota, ali. E um cara extremamente ambicioso, extremamente inteligente, né? Que ele conseguiu conquistar. Ele foi cônsul. Aí depois de cônsul, você precisa fazer alguma coisa com o cônsul. Ele foi ser procônsul da Gália Transalpina. Tá? Então a Gália era a região lá dos gauleses, celtas. Então você tinha os gauleses da Itália, que é Cisalpina, e Transalpina, que é da França. Né? Os da Itália já tinham sido conquistados, já faz tá tempo, aí, né? E com as guerras sociais já viraram cidadão romano, já tá tudo certinho. Então você tinha aquele monte de gente, né? Tribos ali, e os caras é celta, os bichos gosta de brigar, sabe brigar, tá lá. E ele vai lá e o Júlio César conquista os caras. Na diplomacia ou na porrada? Não, foi na porrada. Mas tanto que os relatos do Júlio César são uma das poucas descrições que a gente tem desses povos, né? Sim. Fora remanescências. Inclusive tem a grande batalha só. que foi quando ele realmente acabou com os gauleses, né? Foi a Batalha de Alésia, né? O interessante é que é o seguinte, que ele descreve, uma das minhas recomendações, é o livro do Júlio César escrevendo... Essa aqui tem o Vercingetorix? Exatamente. Tá. Tá? Então, que ele descreve essa batalha, né? Do lado dele. Do lado dele. Não, mas ele ganhou, né? Ele ganhou. Eu sou picão, meti um mas ele ganhou, mas aí que tá o negócio. Ele descreve a batalha que ele fez. Aí, no século XIX, os arqueólogos foram lá e descobriram exatamente como ele descreveu o que aconteceu. Então não era um mentiroso. Não. Bom, ele exagera. Não, o legal do livro é esse. É que você consegue ver, porque o público-alvo dele não é a gente, é os caras na época dele. Né? Então você vê que o interesse de colocar ele como um cara razoável, um gênio. Você vê a manipulação. É uma autopromoção. Não era um genocida, era um... Mas ele fez um alto jabá dele mesmo. Exatamente. Né? Mas um outro coisa interessante é assim, nessas brincadeiras ele invadiu a Inglaterra também. Rolou, né? Rolou, só que ele não manteve. Ele foi embora e não manteve. Mas o mais que eu acho mais fascinante, ele invadiu a Alemanha. Tá? Ele construiu uma ponte sobre o rio Reno.
em menos de um mês para atravessar os soldados. Inclusive, os caras foram lá e descobriram vestígios da ponte. Só um adendo rápido, né? O Vercingetorix, ele é o nome do líder da aldeia do Asterix no gibi. Só que o Vercingetorix era um puta do guerreiro, né? Até o Júlio César descreve ele como um cara inteligente, indomável. Mas o Vercingetorix do Asterix, cara, o bicho é um pamonha, né? Assim, ele toma as decisões certas na hora certa, mas quem manda de verdade não é ele, é a esposa dele, né? Mais uma referência que eu lembro de Roma todo santo dia. Paulo, eu tô começando a achar que você tava certo. Quem manda é a mulher, ô caralho. Pelo menos entre os celtas, sim. Agora, se você quer falar de Asterix de verdade, né? A gente tem 2 casos. Isso foi na Espanha e Portugal, e não na França, né? Que você tem, por exemplo, o Viriato, que era um lusitano, que era Espanha, Espanha, Portugal, aquela região ali, que deu trabalho pros romanos pra cacete. Mas mais particular, uma cidadezinha chamada Numância. Fica perto de Soria, no norte da Espanha. Que os caras ficaram 15 anos cercados pelos romanos. A gente mencionou essa. Né? 15 anos cercados pelos romanos. Episódio da Galícia, a gente falou. Não, mas é que Numância já não é na Galícia. Mas eu acho que a gente mencionou nesse episódio. Pode ser, eu realmente não lembro. Tá, foi 15 anos assim. Assistam, Galícia. Entendeu? Eles tiveram que colocar 30 mil... O vilarejo tinha, sei lá, população de 7 mil, 5 mil habitantes, e puseram 30 mil legionários para derrubar os caras depois de anos. O que eles fizeram foi literalmente fechar o rio, cercar a cidade e não deixar mais nada. Aí ganharam. Não, secou o rio, acabou, o maluco morre de sede. Mas voltando também a Cleópatra, que tem a ver com a Asterix também. Eu só quero saber da Cleópatra. Então, quando chega lá o Júlio César, o Egito já era meio anexo a Roma. Tá? Ele tinha uma certa dependência, mas assim, tinha que pagar tributo. E o tributo o que era? Lembra do pão e circo? Era o pão. Tá? O Egito era um puta produtor de trigo. Né? Um puta produtor de trigo. Alimentou Roma durante séculos. Né? Depois que isso aí, ele vira o ditador. Tá? E aí, só um pouco de história, você tem tem termos que a gente usa. Um é ditador e outro é imperador, né? Então, o imperador, por exemplo, era um título que tinha em Roma, que era quando a vaca foi pro brejo. Entendeu? Vamos dar poderes especiais pro cara. Então, por exemplo, aquela coisa, não dá pra pegar o cara bom e depois de um ano, como cônsul, tirar o cara. Então vamos ter que manter um cara certo tempo. Tá? Então ele virava um ditador. Né? Era um cara, só que era ditador por 10 anos, um período assim. Tá? Vai fazer um estrago, né? Aí quando começa a Guerra Civil, porque ele ganha o negócio, né? E ele vai lá pro Egito, e aí ele vai ter um caso com o Júlio César. Júlio César. Tá? Ele tem um caso lá. Isso eu acho, se eu me lembro corretamente, é durante a Guerra Civil, né? Com a Cleópatra, tá? Mas ele era cônsul ou imperador? Ditador. Já virou imperador já, né? Ah, tá. Tá, quando ele ganhou a Guerra Civil, tá, é que agora eu posso puta, agora tá me dando um branco aqui. Mas eu acho foi nessa época aí que da Guerra Civil, um pouquinho antes, durante a Guerra Civil ele esteve no Egito e começou a viver com ele tinha esposa lá em Roma, tudo, mas ele começou a viver com inclusive a esposa dele, uma época ele foi casado com a irmã do Pompeu. Tá? Porque isso tem o chamado primeiro triunvirato, Crassus, Pompeu e César dividiram o poder, tudo, mas são detalhes, né? Ele tem um filho com a Cleópatra, tá? Que é o Cesarion. Quando ele vence lá, acaba tudo, ele derrota todos os inimigos lá, não sei o quê. Os caras vão lá, tá em paz Roma. Aí os caras vão lá e matam ele de novo. Ele de novo? Como mata de novo? Não, começa a guerra de novo matando ele. Tá. Ficou estranho, né? Não. Zombie! Então ele tá falando, o César, ele vai lá pro Egito, tá? E se casa, não sei se oficialmente, como é que é o negócio. Ele só uma curiosidade. Um ferzinho com ela ou ele vai... Não, tem filho, como o Paulo falou, né? Cesário. Calma, o Cesário é filho de César e Cleópatra? Cleópatra. Sim. Caralho! Não. Sério? Sério. Só um detalhe, no último filme do Asterix,
que eu acho que é o Asterix e o... Ah, o do Netflix ali? É bem fraquinho, inclusive, mas... É, eu até achei legalzinho. Mas quem faz o César é o Vicente Cassel, né? Que, não sei se tá morando no Brasil agora, mas morou no Brasil durante muitos anos, né? Inclusive, esse cara só tira onda, né? Você pega ele, só ele no samba com os artistas da Globo e tal, francesinho, fala português fluente. Legal. É. Não sabia disso. Mas se quiser ser meu amigo, me chamar pras festas, pode me chamar. Ele vai no baile da GK? Deve ir, bicho só tira onda. É, o Vicente Caceta, né, mano? Ele vai no Surubinha de Noronha? Eu nem sei o que é isso. Mas... Aí matam o César lá nos de Idos de novo. Março. Né? Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Tá? Senado, de novo. E Brutus lá também deu uma faca né? O pessoal ressentido lá, tudo, né? E não sem razão, né? E aí começa outra guerra civil. Que foi O Senado também matou Calígula. Acho que todos eles morreram. Não, na cara, música. não. Eu acho que o Não, Calígula... o Calígula tomou. Não, foi. Foi, não, todo mundo queria matar o Calígula, né, cara? O Calígula é doidão, né? Bicho. É tipo o Harry, né? O Calígula. Mas ninguém quer matar o Harry. Não sei. Não iria tão longe. Harry Eu conheço uma pessoa que Harry queria matar. forever. Conheço algumas. Mas tudo bem. Mas algumas não é todo mundo. Né? E aí começa... dia você chega lá, aparece chega lá. um rapazote, né, dizendo que foi adotado por César. Um homem distinto. Que foi depois o Augusto, né? O Octaviano. Mas Tá. mas é muito comum essas adoções mesmo, né? Isso. De homens, e era pra transar mesmo. Não, Em vários casos. Não. Em vários casos, sim. Não. Eles eram muito liberais. Não eram. Isso aí é muito mais liberais que somos hoje. Não era. Não era, cara. Não era. Depende do que você tá falando, né? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o César, tá? Um dos primeiros trabalhos dele foi ser tipo embaixador romano lá na Bitínia. Tá? Que era um reino ali no Bitínia norte. inventou. Não. Porra. Era um reino. É Betinha. Já tinha uns Bet lá, né? Tinha os Bet, né? Era um reino lá na. Pegou. Então, era um reino no norte do que hoje é Turquia, lá no Mar Negro. Tá? Então, ele foi embaixador. E aí diziam lá os inimigos políticos dele, né? Que assim como assim como o César submeteu a Gália, porque era o grande tributo dele, lá, que ele conquistou a Gália que sempre foi um terror pros romanos, né? O Nicomedes submeteu o César, tá? E ele sacaneava o cara, e a propaganda, isso tem pichação que os caras acharam, que ele era o César, era a rainha da Bitínia, cara. Mas submeteu. A palavra. Cara, eu não sei latim, caralho. Entendeu? Calma aí. Eu tô tentando traduzir contextualmente. A quinta vez que você fala que alguém submeteu alguém. A quinta série tá rolando forte aqui agora, hein? 5 vezes era isso que eu tô pensando? Não sei, não. Assim, não, veja. Tiro sub, o sol meteu. Não, cara, eles faziam essas brincadeiras que a gente faz. Deu uma submetida. Não, assim, vai. Então vou fazer de Você viu, né? Só começamos a gravar, virou mesa cast, né? Já virou flow o negócio. O grau cognitivo caiu dramaticamente aqui. Não, mas vem cá, o Xandão prendeu o Júlio César. For flow, tem que ter o Xandão prendendo o Júlio César, porra. Puta que... Passou dos limites. Limites. Então, o que acontece? Então ele foi lá e os inimigos políticos falavam isso. Você conquistou a Grécia e o Nicomedes conquistou o César, tá? E assim, ele ganhava o título de rainha da Bitínia, cara. É sério isso, não é piada. Entendeu? E ele ficava puto, cara. Digamos o seguinte, os caras que fazem essa piada não viveram muito tempo, tá? Então só pra você ver que não é exatamente assim. Eu acho que é muito mais próximo do que é hoje, do que não tem essa coisa que os caras falam aí, tá? Não era... Tem mais dúvidas sobre isso. Né? Mas a outra coisa é a seguinte, e tem muita coisa do machão, não, comer o cu do cara, você não é viado,
Mas o cara que é comida é viado. Isso tinha na época dos gregos e nos romanos, tá? Não, tinha muito disso. Alexandre Grande tinha essa história também. Entendeu? Mas eu tô falando, é muito parecido. Se não o pessoal tem uma mania hoje de dizer, não, porque tudo era. Não é bem assim, cara. É muito mais parecido com o que a gente tem hoje do que. Digamos o seguinte: se o cara fosse pego fazendo isso, ele não ia ser assassinado, tá? Mas a carreira política do cara acabou. Mas eu acho que a diferença maior que a gente pode pôr nisso é a questão da moralidade cristã, que não existe, né? São outros pontos. Então é só você falar. Então fala Não, isso pro velho. Catão, cara. Fala pro Catão. Mas é diferente, sacou? Não é da mesma forma, né? É a mesma coisa, os caras falando da depravidade das coisas, não sei o quê. É a sim. mesma linguajar. Mas você não vai pro inferno. Mas Você não vai ser amaldiçoado. Eu não sei como é que é a escatologia deles, entendeu? Não, é bem diferente, por isso que eu tô falando, é diferente. Mas existe o inferno deles também. Sim, mas não é, mas a consequência não é tão grave, sacou? Pode ser uma consequência moral muito grande, talvez, eu tenho minhas dúvidas sobre isso também, mas não é essa consequência escatológica, sacou? É diferente, né? Não sei, eu acho que é bem parecido, tá? Bom, isso pode... Talvez para um inglês vitoriano fosse essas coisas, mas hoje em dia, tudo cara... bem, mas vamos continuar, né? isso aí pode virar um episódio próprio. Os inimigos de César chamavam ele de rainha da Bitínia, cara. Isso é verdade. Outro caso, você vê, mas aí tem você vê algumas curiosidades. César, quando ele estava indo viajar para algum lugar de navio, piratas capturaram ele. Entendeu? Então... Para, velho. Não, mas nesse caso, o que o... O que o pirata fez com isso? Esse é o... Explorou esse navio, pirata. Não. Falando sério, naquela época você tinha um problema de pirataria forte no Mediterrâneo, caralho. né? Os caras, se você era rico, eles pediam um resgate, e se você era pobre, cara, te vendiam como escravo. Né? Era isso que acontecia. Agora eu não tô lembrando assim, não tenho certeza, mas eu não duvido muito que não tenham feito essa piada. O que os piratinhas fizeram com você? Cara, né? na real... Agora, só um detalhe. O que o César fez quando ele foi liberto? Ele financiou uma esquadra, perseguiu e matou todos os piratas. Mas aí você tem que eliminar os vestígios. Né? Só que eu tô achando, cara, que pelo esse papo aí, o César resolvia muita coisa de outras formas ali, né? Não, mas peraí, você tá bravo por quê? Vem cá, ele tinha vamos lá no meu fama, quarto. Vamos tomar um vinho lá em casa? Ele tinha fama de comedor. Tá? Novamente, eu não sei se era os puxa-saco dele fazendo, mostrando fama ou se era fato. Tá? Mas outra coisa também que a gente tem que lembrar é que a gente tem vestígios da história, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente tem o que sobrou, né? E normalmente o cara que se deu bem é o que contou a história, né? Então... Exato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Tem que lembrar disso, né? Porque a gente fala de história antiga, não só história antiga, né? Você acha que agora com a mídia de massa é um pouco mais fácil você manter vestígios das coisas que acontecem, né? Será, cara? Talvez. Será? É uma pergunta honesta, porque tudo que a gente tem agora é digital. Isso é muito fácil de evaporar. Acabou, cara. Acabou. Você morreu, perdeu tudo. Exato. Que tá lá, perdeu. E outra. A gente tá falando de um tempo, sei lá, de 10, 20 anos. O que vai sobreviver de hoje agora, daqui a 2 anos? Sim, isso é um questionamento muito interessante, mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente tá falando desses fatos antigos, tem que lembrar sempre disso. Vestígios. Sim. Claro que não é só, beleza, o texto, o cara escreveu, você corrobora isso com arqueologia, com uma série de coisas, né? Toda uma metodologia histórica que se existe para você entender, chega uma aproximação do que provavelmente foi real, sacou? Então, assim, tudo que se fala nesse sentido bota um... Lógico. Um grain of salt, como fala em inglês, né? Sim. Acho que tá chique hoje, né? Muito inglês. Eu acho. Yes, sir. Não, mas a história da rainha da Bitínia sobreviveu, entendeu? Mas também quando zoação sempre sobrevive, cara. Não tem cara, como. quando pegaram um navio francês e tinha as cartas da mulher do Napoleão, 3, 2, 1, não é Anitta. Anitta? Porra, não é Anitta, cara. Porra. Maria Antonieta, porra. Maria Antonieta não foi a que foi executada, porra? Sei lá, qual era a esposa do... Não é, Maria Antonieta não é a... não, eu não sei. Eu acho que ela era a esposa do cara. E que pegaram que ela tava mandando umas cartas falando assim, olha, maluco. Eu acho que é mesmo, O arco do triunfo tá ali, ó. Uma data, você não volta dessa porra, já meu arco já é o triunfo aqui. Ela tava terminando com ele. Pegaram,
E aí espalhou a notícia que ele era o puta corno do caralho. Mas assim, isso que é, Depende isso que de quem é... espalhou e quem... Não, né? sim, mas isso que é o problema, assim. Por exemplo, teve eu lembro que eu tava entrando na faculdade mesmo, de História, não vou dar o nome do camarada, né? Saíram alguns livros famosos aí, né? Sobre... Inclusive, esse cara depois escreveu livros muito bons. E que botava, assim, uns podres, né? Da família real portuguesa e tal. Só que, assim, extrapolava mais do que devia e sei lá, pegou uma carta, falou assim, porra, sabe, entre duas pessoas lá da corte, mas Dom Pedro I é um sodomita. Tal. Beleza, o que seja. Qualquer coisa, foda-se. Aí, beleza, não, obviamente, sabe, você tira uma série de conclusões a partir de uma carta. Obviamente o cara não era historiador, né? Só que isso, às vezes você tem essas anedotas históricas, né, que são criadas assim, em cima de factoides criados em cima de... Normalmente, muitas vezes por historiadores também, mas por criadores de conteúdo, digamos assim, não usar um termo mais moderno, que criam em cima de análises mal feitas ou pelo menos sem método. Não tenho dúvida. Sacou? Então tem que tomar muito cuidado, assim, quando você pega muito livro assim, se é livro de história de verdade e vende muito, já desconfia, sacou? Mas ao mesmo tempo tem uns que são muito bons que conseguem ter uma tiragem boa. Porque história é chato pra caralho. É chato, mas é massa, sacou? Só que tem muito assim, a história do Brasil, acho que é o que mais tem, sacou? Deu livro falando sobre lá a história politicamente correta do Brasil. Ixi, meu amigo, boa sorte tirar alguma informação ali realmente fiável daquela parada, sacou? Então tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? Beleza, né? Sabe? Tem que ter um pouco de critério na hora de pegar essas coisas, né? O problema é que tem muito mais buraco do que informação. Com né? certeza. Então você acaba então você vai ter que fazer interpretação. Mas é por isso que é vestígios, né? É vestígio, exatamente. Só que tem método pra isso, né? E outra, assim, ainda mais, por exemplo, quando você trata de Roma, porra, são 2000 anos. Cara, é muito. Pois é. A cultura é totalmente diferente. São pessoas, são seres humanos que nem a gente. Tá, vão ter os mesmos interesses, mas assim, é totalmente diferente. Então, por isso que eu tenho um livro que é uma das minhas recomendações, mas eu já vou falar. É uma escritora inglesa, Mary Bird, né, que é Pompeia. Tem em português, inclusive. Que ela tá contando sobre a cidade de Pompeia. O que é fascinante nessa cidade? Né? Porra, ela foi enterrada. Um dia era uma cidade normal, lá, próspera, romana, não sei o quê. E o dia seguinte morreu todo mundo e estava enterrada. Então você tem um retrato daquele momento, né? É como se tivesse parado no tempo ali, exatamente, congelado. Só que a gente não tem, assim, manual de instrução de ler aquilo. Então tem coisa assim que você consegue ver, mas tem coisa que não faz sentido pra gente. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei fascinante, cara, tipo cozinha, cara. Que você pega hoje no Cochópolis, Coxolândia brasileira, a cozinha é um negócio meio importante, tudo. Então o pessoal tem que... Os caras, a cozinha, os caras eram uma coisa minúscula do lado da privada. Entendeu? Assim, era uma... Cozinha do lado da privada é meio estranho. Não é. É onde tem água, onde você vai jogar as coisas fora, entendeu? Não é tão estranho quanto você imagina. Tá? É lógico, ainda mais se os caras não têm a noção de higiene que a gente tem, entendeu? Não vai ter uma norma falando que você não pode fazer. É desagradável, Mas assim, você vê, pros pobres... Então você vê, por exemplo, aqui hoje em dia, assim, pega aqui em São Paulo, Pompeia, que a gente mora aqui. Né? Quem vai a restaurante é rico, ou quem tem mais grana. Mas assim, a conclusão que você chega pros romanos, comer fora era coisa de pobre. Então você vê um monte de tudo quanto é casa, tinha bancadinha lá pro cara comer fora. Pro cara ter, sei lá, um shawarma da vida, assim, uma coisa assim. E aí vai um monte de coisa que você não consegue entender muitas coisas, né? Porque ninguém escreveu sobre aquilo. Para pensar, cara, um monte de coisa que a gente tem aqui. É óbvio que a gente tem aqui. Por que tá essa coisa aqui? Todo mundo sabe. Então alguém vai escrever por isso? Não vai escrever porque todo mundo sabe. Okay. Entendeu? Então e depois de um tempo as pessoas começam a fazer as coisas diferentes. Aí o que vai acontecer? Ninguém mais sabe porque o cara fez desse jeito. Você quer ver outra coisa interessantíssima? A gente não entende direito, por exemplo, como os gregos lutavam em guerra. Como os romanos lutavam, como é que era. Existe, por exemplo, os gregos, e depois os romanos menos, mas tinha outro tipo de embarcação que era uma trireme, né? O pessoal não sabe direito como é que funcionava aquilo, entendeu? Então eles achavam, como é que funciona? Então os caras acharam uma trireme afundada
e tentaram fazer uma parecida e vão pôr os caras testar pra ver como é que luta. Então como é que funcionava uma falange romana ou uma falange grega? Você não sabe, cara. Você pega os resquícios ali, dá uma extrapolada e tenta reconstruir. Exatamente assim, você vai fazer e vai testar. Será que é assim? E aí você tem lá um monte de desenho, né? Arte. Então é assim. Então você tenta extrapolar aquela coisa bidimensional de uma coisa assim. Será que a realidade era essa ou isso era alguma coisa... Você não sabe, artística. Cara. Então essa questão da história... que é o que torna, acho que, a história fascinante difícil. E difícil, é isso. Você vai ter que. É uma interpretação. Você pode estar completamente errado com certeza. até aparecer uma nova informação. Não, e com certeza, por bem ou por mal, por mais que tenha método, é a interpretação. É a interpretação. Você tenta chegar o mais próximo possível, só que. Você tenta ser o mais consistente com as coisas. Exato. E tem coisas que você vai precisar fazer experimento. Entendeu? Então, por exemplo. Várias coisas. Então, assim, como é que você vai fazer? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Então o cara faz uma nota assim, entendeu? Você tem o desenho, você pega na arqueologia, pega lá uma arma romana. Como é que ele usava essa arma? Tá? Então você vai pegar aluno de graduação ou de pós-graduação, vai armar os caras e tentar simular uma batalha. Até dar certo. Tanto que você usa especialista para essas coisas. O cara que é de outra área se traz para simular, tipo, a questão de tecido, por exemplo, né? Tecido é uma complicação. Deteriora essa porra. Você tem pouquíssimos resquícios, né? Como é que você vai saber? Como é que o cara fazia pouca aquele coisa tecido? Sobrevive. Pedra e algum metal. E algum metal. Exatamente. E como é que esse império todo foi pro saco? Cara, eu acho que foi pro saco da mesma maneira que os Estados Unidos vai pro saco. Vai Logo. Tá? Vai como? Com inconsistências internas. Tá? Então, a gente sempre fala muito dos bárbaros, né? Os bárbaros foram o quê, basicamente? Foram simplesmente aqueles caras lá, aqueles monte de lixo que ficavam do lado lá, né? Os romanos sempre ganhavam deles, raras vezes, você conta poucas batalhas. Em 400 anos, poucas batalhas os romanos perderam, mas eles perdiam para eles mesmos. Sempre, todas as grandes batalhas. Mesmo, por exemplo, uma batalha famosa que se foi na Iugoslávia, lá, 376. Foi quando realmente liquidou o Império Romano. Tá? Foi porque você tinha dois imperadores, ou um imperador e um cara brigando. O cara achou que ia ganhar dos bárbaros, né? Podia ganhar sozinho. Se ele tivesse esperado o outro, eles iam destruir os caras, mas ele resolveu lutar junto, perdeu, aí foi lá, o outro também perdeu e foi. Se tivesse esperado os dois, tinham ganho e tinha mantido o Império Ocidental. Então, por mais alguns anos, não sei, né? Isso é tudo conjectura. Tá? Então, assim. Falei em batalha, aquela batalha inicial do gladiador, apesar de ser meio. Não muito consistente historicamente, é muito massa aquela cena. A cena é do cacete. Bem feito. Agora, por isso que eu acho interessante. Então, você imagina, por exemplo. Seria usar uma catapulta e uma baliza no meio de uma floresta. Na Floresta Negra, lá, né? Lá não sei, uma porra dessa lá, dos germânicos, lá, não sei o quê. Mas, entendeu? De qualquer forma, mas você para imaginar assim, o cara vendo aquilo lá. Aquela formação romana, não sei o quê. Era algo de outro mundo, cara, né? Mas o problema é o seguinte, então, quando os caras. Os romanos lutavam contra os bárbaros, no final, principalmente, o maior interesse deles não era matar os bárbaros, era fazer os caras. Era muito melhor pra eles, não. Toma essa graninha e vem lutar pra gente. Tá? Então, a queda foi simplesmente um general romano lutando contra o outro. Tá? E aí o que aconteceu? Então, você tem, durante alguns séculos, você tem a chamada Pax Romana, né? Onde, porra, você não precisa gastar dinheiro com muralha. O exército pode ter um exército central lá, que é do imperador. Que aí, quando chega o imperador, o que ele faz? Ele que manda. O exército é dele. Não é do Estado, é dele. Né? E aí, cara, você tem comércio, você tem tudo, dá uma maravilha. Só que quando começa a coisa a dar errado, aí você vai ter. Aí chega um certo momento e você fala, porra, pra que eu participo disso? E não é nem racional, não é nem consciente o bagulho. Ninguém queria destruir. Então, por exemplo, quando o bárbaro lutava contra Roma, o interesse dele não era derrubar Roma, porque ele nem imaginava que isso fosse possível. O interesse dele qual que era? Era ser comprado. Então eu vou ganhar uma grana e vou ganhar terra pros meus cidadãos aí, pro meu povinho aqui. Assim, claro, sem generalizar, né? Que pode
Não, isso dá pra generalizar e generalizar bem. São raros os casos onde não acontecia isso. Porque os caras sempre perdiam. Entendeu? Você conta assim, literalmente um dedo de uma mão o número de batalhas em 500 anos que os caras perderam. Acho uma afirmação meio ousada, mas tudo bem. Não é ousada, cara. Até que todas elas são conhecidas e todo mundo fala. Tem aquela lá. E novamente, a gente tá falando de vestígios. Né? Sim, então... mas aí que tá o negócio. A partir quando começa a dar crise, os vestígios de derrota, por quê? Eles aumentam por quê? Porque é interesse do outro general que queria conquistar o cara denegrir a imagem do cara por incompetência. Então isso a gente sabe disso. Essas batalhas a gente sabe disso. Tá? É lógico que vai ter a confusãozinha local, isso sempre vai ter, mas isso é coisa de 30 caras aqui, 30 caras ali. Isso não derruba o Império. Entendeu? O que derrubava era isso. O que derrubou o Império foi simplesmente um romano lutando contra o outro porque queria conquistar o poder. Um arregimentava um bárbaro e outro arregimentava outro. E a coisa começou a degringolar, que todas as vantagens de você ter um Império unificado deixaram de existir. E aí acabou. Tá? O livro, talvez é um dos livros mais influentes que tem, né? Esse é um Edward Gibbon, é do século XVII. É um calhamaço. Tipo, se você pegar assim, é tipo 2.000 páginas. Mas o que tem de influência esse livro é impressionante, cara. Não, assim, então quando você fala Star Wars, tudo. Claramente a influência disso e é lógico que a gente já falou isso no episódio sobre Fundação, do Asimov, né? O grande influência, assim, você vê claramente. A terminologia, tudo que tá lá é esse livro do Edward Gibbon, que é Declínio e Queda do Império Romano. Né? Tem umas versões resumidas, tá? Que ele vai tratar basicamente do queda do Império Ocidental. Né? Mas o livro inteiro é um tijolo mesmo. Nunca li o livro inteiro. Eu tô com ele lá, tô querendo ler, mas nunca li. Que ele vai até a queda de Constantinopla. Tá? Então, agora, se vocês querem uma visão mais moderna disso, tem um livro que é outra recomendação minha, tá? Que é The Fall of Rome, A Queda de Roma, Adrian Goldsworthy. Tá? É um escritor muito bom sobre Roma. E ele mostra bem, ele mostra bem esses aspectos aí. Ué, então vamos finalizar isso aí. Acho que sim, acho que como Roma caiu, o episódio também tem que cair. Cair não, acabar. Cai não, mano. Vamos subir chuva para os céus. Caiu chuva pra caralho aqui, chega de cair. É isso aí, galera. Bom, foi um diferente, né? Porque a gente nunca pegou um período histórico, assim, pra falar. Então, até que foi algo divertido, novo, né? Com as câmeras, as luzes. E ação. O estúdio. Quina do mundo. Pelo menos dar uma refrescada aqui. Na quina do mundo ou na quina do prédio, né? Então, assim, experimental foi bom, né? Acho que foi legal. Vamos pular para as recomendações? Ou alguém tem alguma consideração final para fazer? Cara, por que alguém... Eu digo o seguinte, por que as pessoas se interessam tanto? Porque acho que a gente falou e não falou tanto. Mas acho que essa questão, assim, da fascinação do passado, porque eu acho que tem um quê de exotismo, né? Tem um quê do exotismo, que é diferente da gente, mas ao mesmo tempo não é, né? E tem, assim, pra esses red pill da vida, né? Aquela questão do vou conquistar... E aí eu vou comer as mulheres. Mas essas coisas assim. Existe. Mas esse fascínio sabe, da conquista, tudo, mas é tão medíocre, né? Que não vale tão a pena. Pobre. Eu acho que se você pensa isso, cara, estuda mais, lê mais. Não vai adiantar, mas tenta. Agora conjectura aqui pra vocês. O mundo. Como seria o mundo se o Império Romano tivesse caído numa dessas crises? Seria muito diferente? Seria melhor? Seria pior? Tivesse caído ou não tivesse caído? Não, tivesse caído antes. Então. Logo nessas crises do meio. Então, mas esses cenários né, eles são muito interessantes, né? Do tipo. Por exemplo, o que aconteceria se o Império Romano não tivesse existido, né? O que aconteceria se o Império Romano nunca tivesse conquistado a Gália? O que aconteceria se o Império Romano não tivesse caído, por exemplo, né? Se o Império Romano tivesse descoberto a América, né? Dá pra brincar um monte com isso aí, né? Claro que isso não é história, isso é diversão só, né? Isso aí
essas análises, elas sempre são muito divertidas, né? Só que é só pura especulação, só que você consegue fazer elas com um pouco mais de qualidade ou menos, né? Quanto mais informação você tem, só que não passa de especulação e diversão. Tem um canal que eu vou recomendar, que chama Alternate History Hub, que ele faz algumas dessas que são bem divertidas, né? Mas, novamente, isso aí acho que é puramente ficção, né? Você criar um negócio... Uma coisa que acho que a gente... Ou, por exemplo, se o Império Romano nunca tivesse virado cristão, né? Bom, a gente estava discutindo ali sobre... Essas ramificações. Né? É só curiosidade, né? Em si, né? Mas... Tem muita gente que gosta de falar muito da crueldade dos romanos, não sei o quê. O problema é o seguinte, cara. Todo mundo ali era cruel pra caralho, então... Mas é tão diferente de hoje, né? Eu não sei. Cara... Dependendo do que, né? Sei lá, cara. Eu acho que hoje tá melhor, vai. Em geral tá melhor. Eu acho que sim, também concordo que tá sim. melhor, né? Não vou... Mas assim, os outros não eram muito melhores que os humanos. Se fuderam porque perderam, né? Se eles tivessem conquistado os impérios, será que eles teriam tanta vontade de conquistar império? É difícil, Difícil saber. É difícil saber, né? Ainda mais... Mas, sei lá, bom, é só um exercício que a gente pode tentar fazer. Tá? Recomendações aí. Bom, tendo isso dito, eu posso começar. Por favor, tem algumas coisas. Tem uma série da HBO chamada Roma, 2005 a 2007. Mas 2005. Muito completa, né? Boa. E ela é tida assim, até certo ponto, ela é valorizada pelo realismo dela. Assim, né? Ela tenta ser o mais próximo possível. Claro que é muito difícil, até por uma questão narrativa. É difícil você manter, sabe, você não faz uma série para os romanos, faz uma série para o público atual. Então tem que ser uma narrativa que faça sentido pra gente, né? Então, mas é legal, vale a pena ver, ela é interessante. Bom, o Asterix a gente já comentou algumas vezes, né? Tem um joguinho de videogame que é o César. O primeiro dele foi em 92, o César 2 em 96, mas o que eu mais joguei foi o César 3, que é de 98, que você administra uma cidade romana, né? É tipo um Civilization, um SimCity da vida. A última edição dele foi 2006, com o César 4, mas o que eu pessoalmente mais joguei é o César 3. Tem uma coisa interessante, que tem um outro jogo de videogame, que é o Civilization, né? E o Civilization está na 6ª edição agora, e até a 5ª edição, o imperador, o líder da civilização romana sempre foi o Júlio César. Na 6ª edição é o Trajano. Então houve uma pequena mudança, e a gente está se molhando pra caramba. Então vocês devem estar vendo aqui essas partículas de água. Trajano espanhol. Tem uma série de TV, aí não prezo tanto pelo realismo, mas eu vi só a primeira temporada, que é interessante, que chama Barbarians, acho que está no Netflix. Sim, né? Interessante. É bacana. Legal, é interessante. Mas a minha recomendação mesmo é um mangá que depois virou anime, tem até live action, tem remake do anime, que chama Thermae Romae. É da Mari Yamazaki. E qual que é a premissa? É um cara que ele é um projetista, né? Ele é um arquiteto de termas romanas, né? E acontece lá um acidente mágico, tá? Que ele é transportado para uma terma, para esses banhos de água quente no Japão atual. E o cara fica fascinado com aquilo, sacou? E você imagina o romano cai no Japão atual e vê aqueles banhos quentes. Interessante, hein? E aí ele consegue voltar. E ele tenta implementar várias das coisas, né, das termas modernas na Roma antiga. O Netflix recentemente fez uma releitura, né, que chama Thermae Romae Novae, de 2020. É divertido, é bem engraçado, sacou? Assim, é anime, então não é pra todo mundo, mas você imaginar um romano antigo no Japão atual, sacou? Num banho quente com um monte de japonês pelado, sabe? Então é engraçado. Aí de repente surge um romano ali, né? E os caras, deve ser um estrangeiro que se perdeu, bebeu muito ali e tá. Vamos ajudar o gringo aí, sacou? Mas é muito interessante, esse vale a pena ver, né? É uma perspectiva bem, bem louca pra essa questão do choque cultural e tentam trazer as coisas modernas pra lá. Paulo, antes que a gente morra afogado aqui. Vou tentar ser rápido, né? É lógico que eu já falei daquele livro da Mary Bird, não sei se é Bird, né? Pompeia, tá?
Tem Adrian Goldsworthy, The Fall of Rome. Esse não sei se tem em português, é muito bom. E eu vou fazer um desafio aí pro pessoal, cara. Lê os originais. Tá? A gente fica achando que é chato pra cacete, é difícil pra cacete. Não tô falando pra ler o original em latim ou... Não, lê o original traduzido. Tem edição, entendeu? Então, por exemplo... Há boas traduções. Boas traduções, tá? E isso não vale só pra Roma, não. Vale pra Grécia Antiga também. Então, o NB tem uma edição lá da Guerra do Peloponeso e acho que é da Políbio. Boa. Traduzido pela UNB, editora do UNB. Você tem também, a UNB, agora não lembro, a Guerra Civil. A gente põe no link depois. Né? A Guerra Civil, certo? Que é escrita pelo Júlio César. E tem a Guerra da Gália, que eu não lembro de ter visto em português. Tá? Mas a gente dá uma procurada aí. Eu não vou poder esquecer de recomendar um filmaço de Hollywood dos auges dos anos 50, que é o Spartacus, né, meu? Sim. Entendeu? Dirigido pelo nosso grande querido Stanley Kubrick, tá? Cara, era incrível, né? Filha da puta. Um detalhe interessantíssimo desse filme, que acho que é de 59. O roteiro foi escrito por um cara chamado Dalton Trumbull. Tá? Esse foi um dos caras que foi perseguido lá por ser comunista, etc. Ele teve que começar a escrever escondido, e nesse filme em particular, o Kirk Douglas, faz o papel do Spartaco, falou que se não puser o nome dele, ele não faz o filme. Né? E depois disso deu uma repercussão, e aí os patriotários lá que estavam boicotando o filme, aí diz que o Kennedy furou o boicote, furou o bloqueio e assistiu o filme. Tá? E foi aí que desmontou toda aquela parte lá do macartismo em Hollywood. Né? Interessante. História interessante, né? É que assim, esses filmes mais antigos, até a rítmica deles é um pouco difícil pra gente hoje, né? Parece um filme muito lento. Cara, não sei, mas é que a produção, os filmes que se faz aquilo não se faz mais hoje. Mas tipo, existe. Aquela coisa assim com 50 mil extras, assim, cara, entendeu? Não, mas é um filme magnânimo, assim, um filme bonito de assistir, só que novamente, assim, pra uma audiência até mais nova, é mais duro. Duro. Eu entendo isso, sacou? Mas vale a pena. Mas qualquer coisa acima de 15 minutos pra um público mais jovem. Depende. Mas tudo bem. Tá, e aí eu vou fazer uma recomendaçãozinha que eu lembrei agora. É um episódiozinho de Star Trek da série original. Você vai meter o Star... É lógico. Errado não tá. É lógico, é um episódio. Não é dos melhores, mas ele é interessante, tá? Que chama Bread and Circuses. Pão e circos. Né? Circos no plural. Né? Basicamente eles chegam num planeta que parece tipo, seria um planeta Império Romano, assim, no século XX. Tá? E aí, basicamente, o que aconteceu foi que não teve o cristianismo. E o cristianismo está acontecendo naquele momento. Tem algumas discussões que eu achei, aquelas coisas de paralelos históricos, né? Aí ele faz uma coisa, é um episódio interessante só. Não é um dos que eu mais gosto, não. Mas eu acho que vale a tentativa. Boa. Lembrei de um agora também que há romanos no filme, sabe? Não é o foco, que é o Life of Brian do Monty Python. Esse eu tava lá. Sim. Exatamente. Esse não é o foco. Eu esqueci esse. Não é o foco, mas há romanos e as piadas com os romanos. Os bigos dicos, né? Não, peraí. Escreveu o negócio corretamente em latim lá. Exatamente. Não, mas o melhor é os caras chegando lá. Você sabe que esse filme teve, acho que o George Harrison, os Beatles, ele hipotecou a casa dele pra financiar esse filme, né? Não, e tem a cena famosa, né? Lá que é a Frente de Libertação da Palestina, né? Eles estão lá reclamando, não. E alguém fala, não, o que os romanos fizeram pela gente? Fizeram estradas? Tá. Além de estradas, saneamento básico? Tá. E além de estradas e saneamento básico, né? Escolas, né? Além disso aí, não sei o quê. E foi assim. E além de tudo isso aqui, o que eles fizeram? Nada! Então vamos derrubar a ocupação romana. O filme é muito bom. É espetacular esse filme. Eu não acho que seja um dos melhores do Monty Python, do grupo, né? Mas ele é muito bom. Esse eu acho que é o que eu mais gosto. Sério? É bom, mas... Beleza. Bom, eu tenho duas recomendações. Uma você quase recomendou. Mas eu não vou terminar com ele. É o Bigos Dicos? Não.
Ó, o primeiro... Só uma coisa que é engraçado, que quem escuta já sabe a nossa idade, né? Porque agora vendo, né? Aí fudeu, né? Agora a casa fudeu, caiu. né? Não, a decrepitude tá salva, né? Tá comendo solto aqui, mas tudo bem. Então, eu nem é muito sobre Roma, mas não são recomendações romanas, tem mais a ver com gladiadores. Um que me surpreendeu, apesar de eu não sou adepto a isso, mas chama, e também tem controvérsias, chama A Dieta dos Gladiadores. É sobre veganismo e é um monte de estudos ou interpretações históricas sobre como eles se alimentavam e desmistificando que para você ser um monstro gladiador super forte, você tinha que comer carne. Vale pela curiosidade. Eu não sei absolutamente nada se é correto. Eu acho que foi mas escrito. Me surpreendeu. Eu falei, vai se fuder, não vou ver essa merda, não. Porra de ativismo vegano. Cara, você foi ver o negócio, o cara fala assim, porra. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi escrito por um coach quântico isso aí. Provavelmente. Só uma outra coisa, é que isso precisa ser desmistificado, né? Essa história de que aquele cara monstro gigante, isso não combina muito com ser um bom soldado ou um bom lutador, cara. Não vou discutir isso. Isso aí é um alvo muito maior, muito mais peso, muito mais coisa, muito mais comida pra comer. Não, o cara digamos o seguinte, os vietnamitas que derrubaram derrotaram os Estados Unidos no Vietnã, não era cara monstro, era os caras de 1,5 metro e quase 50 quilos. Os vietnamitas, exatamente. E aí e faz sentido. Se isso fosse uma verdade, teria Davi Golias, né? Golias olhou e falou assim, caralho, é muito pequeno, vou matar em uma porrada. E o Davi olhou e falou assim, nossa, ele é muito grande, é impossível errar. Então, mas não é sobre isso, é sobre a dieta dos caras, um estudo, uma interpretação histórica sobre a alimentação na época dos gladiadores. Tá? Isso é uma recomendação. E aí, a minha outra recomendação é Spartacus, mas não é o Spartacus do filme, é uma série que tá na Prime, eu acho. Na Prime agora. Cara, que assim, que é Spartacus, é a Revolução e ele teve lá, sei lá, 2010. 25 mil escravos, os caras realmente chegaram lá, deram um sacode, vazaram, foram perseguidos, enfim. É muito, muito bom de assistir. Só que assim, o intimidador do negócio é que tinha uma putaria do caralho lá. Tipo, foi um preview do Game of Thrones o negócio. Né? Exatamente, sem cortes, isso. Né? É o largados e pelados sem o blur. Quem assistir já viu. Nunca vi mas isso. aí tem uma que bom que eu nunca vi isso. É foda. Tem muita nudez, como o Game of Thrones, e quase largados e pelados. Só que, cara, na boa, uma parada não me convenceu ali. Na boa. Pode ser comigo. Eles foram. Claro, o espaço foi morto, tá? Todos eles. Aí eles crucificavam, cara. Tem uma cena que eles crucificam um monte de do que? Escravos? De gladiadores? Escravos. Qual é o rótulo deles após a libertação? Não, são escravos rebeldes. fugidos. E aí todos crucificados lá, os caras tudo forte. O cara tava morto, mas tinha um negócio pendurado entre as pernas dele, não vou falar. A tromba. O joelho. Isso tá errado. Todos. É impossível, velho. É impossível. Então foi por isso que eles perderam, cara, entendeu? Tinha que ter muito sangue ali e sobrava pro resto, mano. Pra lutar, né? Não tem jeito, cara. Assistam, mas, cara, na boa, depois me digam, porque... Você viu que o André ficou intimidado com isso, hein? O cara tava morto. O frio era o inverno. E já tô vendo que isso vai atrair um público errado, mas tudo bem, vamos lá. Não sei se é um entenderam. público errado, cara. Não é um público errado. Não, as piadas talvez atraiam do público que a gente não quer. É verdade. Bom, se você chegou aqui e você se sentiu ofendido, me sinto muito. Paciência, a vida é uma merda. Só uma notícia, André, que eu acabei de ler aqui, ó. Segundo o canal Terra, vai ter uma continuação de Spartacus desse ano a notícia. Mas o Spartacus morreu, caralho.
Ah, mas foda-se. É Ele morreu antes de fazer a série. Espartaco Júnior. A missão, né? Pam, 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 Ele não traçou um monte de romana lá? Cara, Então, com aquele negócio, ele morreu, rapaz. Traçou um monte de tudo que tinha pela frente. Então, cara, deixa algum filho ali, cara, pra pegar a missão. Esse é o problema com essas séries, cara. Porra, é de 2010 e vai ter uma 4ª temporada agora. Não, vai ser, quê? cara, vai ser só... Porra, o Hollywood, é só continuação de série antiga, que não precisava de continuação. Ou remake de coisa velha. Não tem. Porra, Hollywood morreu. Morreu. Hollywood morreu. Episódio novo esse aí, hein? Bom, senhores, algo mais? Encerramos por aqui. Tá, desculpa. Essas coisas, cara, a Globo fez o Pantanal, foi um puta sucesso. Daqui a pouco estão fazendo remake da Renascer, todas as Tieta. novelas. Olha aí, ó, Tieta, hein? Podia fazer. Pô, podia fazer, Tieta era massa, pô. É nóis. É isso, galera. Valeu. Vê aí, se gostarem do formato, avise a gente, que isso aqui é uma tentativa. Hoje você viu que. Viram que. E se não gostarem, a culpa é do André. É verdade. A culpa é do Harry, na verdade, mas tudo bem. Sim, é verdade. E é isso aí, galera. Lembrem sempre, a gente está reformulando toda a questão do audiovisual e dos programas de apoio e tudo. Então, tenham paciência. O visual não vai melhorar muito, né? Mas... Não, a gente pode até, sei lá, cortar o cabelo. O que a gente pode fazer, na verdade, é usar umas máscaras pra vocês não verem nossa cara. Ou voltar, não ver a gente, né? De repente seria até melhor. Mas vamos tipo lá. os Teletubbies na frente. Ó, tá aí, meu irmão. Porra, tá aí. Então, beleza, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Aí, ó. Vou gravar nos estúdios Quina do Mundo. O que acontece? Eles queriam um pouco de refresco. Aberto. Quer refrescar? Tá refrescado agora, né? É.